Blender e as suas interfaces. Você abriu o Blender aqui pela primeira vez, se deparou com essa interface maravilhosa, tá? E eu vou falar um pouquinho dela para vocês sobre. Basicamente aqui já vem um menu que ele fala um pouquinho da versão do Blender que você tem, sobre novos arquivos e arquivos recentes. Como você é a primeira vez, você não tem arquivos recentes, tá? Como eu tenho aqui, você vai ter como criar um novo arquivo. Aí isso aqui seria basicamente um layout específico para trabalhar, tá? Que o Blender já deixa pré-definido. Então aqui é um layout geral, tá? Ele é mais ou menos esse que já tá aqui. Então você tem diversos menus e opções, tipo de uma forma geral mesmo, tá? Esse 2D Animation é específico para animações, o Sculpt é específico para Sculpt, né? Escultura, VFX e Video Edition a mesma coisa, tá? Normalmente para jogos eu utilizo o General, que ele já vai abordar mais ou menos tudo que a gente precisa, tá? Aí aqui começando aqui como todo software, né? Como todo programa, tem a função aqui File, que aqui vem a questão de novos arquivos, de abrir arquivos existentes, abrir recentes, tá? Arquivo que você trabalhou recentes, recuperar, né? Recuperar a última sessão ou arquivos que foram auto-salvados pelo Blender, tá? Tem aqui a opção de você salvar em algum lugar e aqui salvar como uma cópia, tá? Aí tem as opções de importação de outros formatos, como FBX ou OBJ, e questão de exportação também de outros formatos, tá? Isso aqui a gente não mexe por enquanto, que não tem necessidade para você. Aí aqui na função Edit, basicamente a gente consegue editar o Blender, tá? Pesquisar menus, também a gente consegue aqui ver nas preferências, que eu vou na próxima aula mostrar para vocês as minhas preferências que eu uso no Blender, que vai ser muito útil para vocês. Aqui vem a questão de render, tá? Não é legal para nós no momento, a gente não vai estar utilizando nada disso, mas é só questão de render, para renderizar a imagem, renderizar uma animação, na função render aqui. O Windows basicamente é para você criar novas janelas de trabalho, tá? Novas janelas de viewport, novas janelas de outline, novas janelas de configurações e etc. Help tem informações de manual do Blender, tem a notas de realizações, tá? Quando tem atualização, tem uma área de tutorial de Blender, tem o suporte, né? Tem a comunidade do Blender, tem como você reportar bugs também. Aqui na questão do layout, que é a que eu mais utilizo normalmente, ela basicamente dá tudo que a gente precisa para modelar, para ver as animações, tá? Os modos dos objetos, então ela é bem funcional. A gente utiliza esse layout básico para fazer muitas coisas. Modeling é praticamente a mesma coisa que layout, só que ele é focado em modelagem e edit mod, tá? Em modo de edição de objetos, ele não tem aqui a função de animação, tá? Ele não vem ao caso para ele. Então se você quiser modelar apenas o foco for modelagem, você vai clicar aqui em modeling e você já vai ter um layout mais otimizado para modelagem apenas. E quando você for fazer uma escultura, né, ou usar a ferramenta de Sculpt, você já pode usar esse layout pré-definido Sculpting, que ele já vem com as ferramentas de esculturas aqui e já vem um layout mais específico para você conseguir trabalhar com escultura em si. O UV-Edit, o próprio nome já diz, ele é um layout já pré-trabalhado para você trabalhar com UV, né? Ele tem uma visão 2D aqui da sua UV e tem a 3D também, né? Para a gente estar sabendo mais ou menos como está se comportando a nossa UV. Isso aqui é bem importante também, a gente vai utilizar. Texture Paint é basicamente para você estar fazendo novas texturas, tá? E aqui a gente consegue fazer novas texturas, pintar o nosso objeto e mexer com Texture Paint, como o próprio nome já diz. Shading é a questão de configuração de material, a gente também vai chegar a isso nas próximas aulas no curso, beleza? Animação também, então ele dá basicamente aqui uma visão da nossa câmera 3D que tem aqui nessa cena, né? Que seria isso aqui, uma visão da viewport de 3D edição e também aqui da animação e dos seus quadros, né? E render é para renderização, composição é para composições de animações, composição de outras coisas, tá? Que a gente não vai utilizar nesse curso. Geometry Knowledge também a gente não vai utilizar nesse curso. E o script eu vou deixar uma aula bônus para vocês no final do curso, para você estar otimizando processos usando o ChatGPT para estar fazendo scripts e automatizar processo para vocês. Bom, a gente já falou um pouquinho dos menus aqui layout, agora a gente vai falar um pouquinho mais da nossa área de trabalho mesmo. Então aqui a gente tem uma viewport 3D, né, que a gente consegue controlar ela, eu vou ensinar para vocês a navegação nas próximas aulas também, e a gente consegue ter a visão 3D aqui do nosso objeto na aba Modeling ou Layout, tá? Aqui a gente tem o Outline, tá? Aqui basicamente a gente tem a nossa hierarquia e o que tem na nossa cena do Blender, nossos objetos. Por exemplo, a gente tem uma coleção aqui, a gente tem uma câmera, a gente tem um cubo e a gente tem uma luz, né? Então tudo fica aqui no Outline. E aqui a gente tem algumas configurações. Aqui a gente tem configuração de seleção de ferramentas, configurações de renders, configurações aqui de cena, tá? De tipo iluminação, essas coisas. A gente não vai utilizar isso por enquanto no Blender, tá? Aqui a gente tem outras opções também, modificadores. Vou mostrar para vocês nas próximas aulas como funciona também, tá? Mas seria basicamente isso, então a gente já consegue trabalhar aqui. E aqui seriam as ferramentas, né, de Edit Mode, por exemplo, cada módulo tem as suas ferramentas e as suas funções. No Edit Mode a gente tem essas daqui, que eu vou explicar para vocês no decorrer, tá? No Objeto Mode tem essa e no Sculpt Mode
a gente tem essas ferramentas. Vocês podem ver que eu consegui entrar no Sculpt Mod mesmo estando no layout de modeling, tá? Os layouts eles são mais específicos, né? Se você quer focar apenas em uma coisa, mas você pode simplesmente setar as ferramentas deles em qualquer layout. Configurações iniciais que vão facilitar a sua vida, tá? Nessa aula eu vou mostrar para vocês as minhas configurações pessoais que eu utilizo no Blender, tá? Que eu acho bem importante. São apenas 3, coisa rápida que você vai sentir uma grande diferença no seu Blender, tá? Bom, para você ativar ela, você vem aqui em Edit e vem aqui em Preferences, tá? Vai abrir esse menu de preferências e a primeira coisa que eu mexo aqui é em System. E veja aqui o Undo Steps. Isso aqui é basicamente a quantidade de ações que você consegue desfazer quando você está modelando. Por exemplo, você errou alguma coisa, você quer desfazer essa ação, você aperta o Ctrl Z, ele vai desfazer. Porém, isso tem um limite de memória, tá? O próprio Blender aqui, ele dá a informação, né? Que isso aqui é uma memória e limites. E o Undo Steps vem configurado com o valor de 32. Então, isso é bem limitado. Você vai ter uma pouca quantidade de Ctrl Z. Você pode estar aumentando isso para 64, 128 ou até 256. Vai depender do tamanho do seu projeto, tá? E da configuração da sua máquina. Se você tiver muita pouca memória RAM, não aumenta muito. Usa 64, 128. Dependendo do tamanho do projeto, também é bem interessante você manter essa dinâmica, tá? Tem um projeto menor, deixa lá 256, que você vai ter uma vasta quantidade de Ctrl Z. Um projeto um pouco maior, deixa 64, 128 ou até 32, tá? Essa é uma configuração que vai te ajudar muito no dia a dia. Então, eu vou deixar aqui 256, tá? Personagem, normalmente, low poly, pode deixar bastante que não tem problema nenhum. Então, vamos deixar aqui 256. Aí, uma outra função é aqui em Input e Emulate 3-Button Mouse, tá? O que serve isso aqui? Isso aqui basicamente vai emular teu mouse como se ele tivesse um terceiro botão. Isso facilita muita coisa. Por exemplo, você quer selecionar um loop. Deixa eu fazer um loop aqui. Eu quero selecionar esse loop de linhas, tá? Que eu vou ensinar vocês também. Esse loop de linha, para você selecionar sem ativar o Emulate 3-Button Mouse, você tinha que apertar uma tecla do teclado e clicar com o mouse. Mas com a função ativada, você vai dar um duplo clique, ele já vai selecionar esse loop. E isso é muito fácil, né? Não precisa apertar nenhuma tecla a mais. Uma outra coisa, então vamos aqui em Edit Preferência, que é importante, é você vir aqui em Navigation, tá? Eu gosto disso, né? Você vir aqui na questão do zoom e ativar o zoom para a posição do mouse. O que seria isso? Basicamente, se você não tiver ativada, ele vai dar o zoom no centro da sua visualização aqui. Mas se você tiver ativada, ele vai dar o zoom aonde tiver o meu cursor. Por exemplo, tem um objeto aqui, ó. Eu vou dar esse zoom, né, com a rodinha do mouse para frente. Para trás ela afasta. Eu vou dar esse zoom aqui, ele vai certinho aqui. Eu quero dar esse zoom aqui, eu coloco o cursor para cá e dou esse zoom, ela vai de acordo onde está posicionado o meu mouse, né? Isso é bem importante também para trabalhar. Eu acho que é muito mais fácil do que ficar movimentando e indo em posição que está no centro, né? Então, essa foi as configurações que vai facilitar muito sua vida, coisa simples, né? Navegação e manipulação no Blender. Para navegar aqui na Viewport 3D do Blender, a gente precisa fazer alguns comandos, tá? Que eu vou ensinar para vocês agora. Bom, basicamente, para rotacionar orbitando um centro, você clica na bolinha do meio do teu mouse e mexe o mouse. Você vai conseguir estar rotacionando, orbitando assim bonitinho. Agora, se você quer mover lateralmente sem rotacionar, você segura o Shift, clica na bolinha do meio do teu mouse e mexe o mouse. Ó. Ele vai mexer lateralmente sem precisar rotacionar. Isso se chama Pen, tá? Agora, se você quer dar um zoom, você pode simplesmente fazer o que a gente fez na aula passada, que é rotacionar para frente a bolinha do meio do mouse, que ele vai dar o zoom onde está o cursor, né, do mouse aqui, e para trás ele vai afastar. Só que isso não é tão preciso. Se você quer um zoom mais preciso, você clica no Ctrl, clica na bolinha do meio do mouse e arrasta o mouse para frente e para trás. Você pode ver que ele vai dar um zoom bem mais preciso, tá? Agora o seguinte, se você quer ir para uma visão ortográfica, por exemplo, aqui para cima, aqui para frente, aqui para o lado direito, né, você faz o seguinte, você vai rotacionar normal, só que você vai segurar Alt e vai em direção à visão que você quer. Por exemplo, eu quero ir para a visão de cima, tá? Eu vou em direção de cima aqui, seguro o Alt, ele vai aqui para a visão ortográfica certinho, bonitinho, tá? Não é uma visão perspectiva, ela é ortográfica. Para frente a gente faz a mesma coisa, eu quero ir para a visão para frente, eu vou em direção aqui rotacionando para a visão frontal, apertei o Alt, ele vai para a visão frontal ortográfica, né? Isso é muito importante, por exemplo, a gente quer fazer uma alteração específica aqui na visão direita, a gente arrasta aqui, segura o Alt, ele já foi para essa visão direita ortográfica, tá? E uma outra forma de você navegar entre essas visões ortográficas é apertando alguns botões, tá? Porém, você precisa ter um numérico, né? Um numpad do seu teclado. Se você não tem, você pode vir aqui em Edit, pode vir aqui em Preferências e ativa aqui o Emulate Numpad no Input, tá? Aí ele funciona da seguinte forma, apertando 1 ele vai para a visão frontal, tá? Para a visão frontal ortográfica. Apertando 3 ele vai para a visão lateral direita ortográfica. Para a visão superior de cima você aperta o 7, ele vai para a visão top ortográfica. E para você quiser ir para a visão traseira você aperta Ctrl mais 1, ele vai para a visão de trás. Ctrl 3, visão lateral esquerda, tá? E Ctrl 7, visão
é de baixo, tá? De bottom ortográfica, que é a visão aqui de baixo do seu objeto. Se você quer alternar entre a perspectiva, você aperta o 5, ele vai para a visão perspectiva de baixo, tá? E para voltar para a visão ortográfica, só apertar o 5 de novo. Aí, se você quiser ir para a visão da sua câmera, né? Se você tiver uma câmera na sua cena, né? Uma câmera virtual, uma câmera 3D aqui do Blender, você aperta a tecla 0 para a visão da sua câmera. Aproveitando, vamos falar um pouquinho de seleção de objetos. Para selecionar um objeto no Blender é bem simples. Você pode simplesmente na Viewport 3D clicar sobre o objeto, tá? Que você vai estar selecionando ele. Ou simplesmente você pode usar a ferramenta de seleções. E a gente tem algumas aqui, que é Select Box, Select Circle e Select Laço e Artwork, tá? Eu normalmente utilizo bastante a Select Box e a Select Laço. A Select Box é basicamente você seleciona, né, tudo que tiver dentro desse box de seleção. Por exemplo, o que vai selecionar aqui? Selecionou a lâmpada, selecionou o cubo, selecionou o macaquinho aqui. Por quê? Tudo estava dentro da seleção de box aqui. Agora a questão do laço, ele basicamente funciona assim. A gente vai desenhando o que a gente quer selecionar, entendeu? Ele vai fazer uma área de seleção e vai selecionar o que está dentro dessa área. Aí em questão do círculo, ele basicamente é um círculo. Tudo que estiver dentro do círculo ele vai selecionar. Ou como se fosse um pincel mesmo. Por exemplo, aqui, ó, cliquei com o mouse, ó. Passou aqui na lâmpada, selecionou. Passou aqui no macaquinho, ele selecionou, tá? Precisa ser bem no centro de seleção do objeto mesmo, tá? Se você passar aqui, por exemplo, ele não vai selecionar. Ó, selecionar a câmera, ele não seleciona aqui. Para selecionar, eu preciso, né, passar bem na origem dela, tá? Então, eu vou passar bem na origem dela, você já seleciona com a ferramenta círculo. Por exemplo, a ferramenta de laço, ela é bem importante quando você quer selecionar pontos. Eu quero selecionar somente esses pontos que estão aqui. Eu faço esse laço aqui, ó, ele vai selecionar só esses pontos, tá? Bem interessante isso. Bom, basicamente os eixos, eles são o que representam as dimensões no mundo 3D, podemos assim dizer. Basicamente a gente tem o eixo Y, tá? Que ele representa a profundidade. A gente tem aqui o eixo X, que representa a largura, esquerda até a direita, tá? E também tem o eixo que representa a altura, de cima para baixo. Então, cada eixo ele é como se fosse uma dimensão, largura, altura e profundidade no mundo 3D. Pensa num cubo, o comprimento dele vai no eixo X, a profundidade vai no eixo Y e a altura vai no eixo Z. Uma representação de duas dimensões seria basicamente essa visão, onde a gente tem duas dimensões, que são a altura e a largura. No mundo 3D, a gente adiciona uma terceira dimensão, por isso que são 3 dimensões. Aí a gente adiciona a profundidade. Mas basicamente os eixos eles são para ser como se fosse um GPS. É para a gente identificar qual que é a posição de um modelo 3D no mundo 3D. Então, ele é basicamente como se fosse um GPS. Por isso que ele tem uma função chamada location. Aqui são as coordenadas e rotações do objeto. Por exemplo, em location, se eu colocar aqui 3 metros, ele vai 3 metros em direção positiva para o eixo X. Então, ele vai aqui para a direita. Se eu colocar aqui um número aleatório, por exemplo, no Y, eu colocar 2 e no Z colocar 9, por exemplo, ele vai para uma posição bem específica. Ou seja, ele se movimentou para o eixo Z 9 metros para cima, para o eixo Y 2 metros e para o eixo X 3 metros. Então, por isso que ele foi para essa posição. Então, os eixos também podem ser definidos como se fosse um GPS dentro do mundo 3D. Ah, e lembrando, isso é praticamente a base para qualquer software 3D, não somente no Blender. Para Unity também tem mais ou menos esse mesmo conceito. O que pode mudar são as cores. Aqui no Blender, o eixo Z é azul, o eixo verde é o Y e o X ele é o vermelho. Mover, rotacionar e escalar no Blender. Para movimentar um objeto no Blender, você pode estar selecionando, dando um clique sobre ele, tá? E aí a gente vai ter algumas funções aqui específicas, como eu ensinei na aula passada. Se você tiver ativado aqui a função de Move, né, a ferramenta de Move, que é de movimento, você vai poder movimentar o objeto através dos eixos. Por isso que ele tem esse gizmo com setas para você poder movimentar o objeto através desses eixos. Eu quero movimentar o objeto na profundidade do seu eixo. Eu vou clicar aqui no eixo Y e eu consigo movimentar ele para frente e para trás, movimentando no eixo da profundidade. Eu posso movimentar o objeto para cima clicando no eixo Z, que é responsável pela movimentação de cima para baixo. E também posso movimentar o objeto clicando no eixo X e movimentar o objeto indo para a direita ou para a esquerda. Você também pode estar fazendo essa movimentação utilizando atalhos. Você pode apertar a tecla G do seu teclado, você vai estar ativando a ferramenta Grab. Ele basicamente pega o objeto no seu cursor e você consegue movimentar ele através do mundo 3D. Porém, isso ele usa a informação do ângulo de visão da sua câmera, tá? Apertando o botão direito do mouse, você reseta a posição inicial que estava o objeto. Agora, se eu apertar G e a tecla Y, eu movimento o objeto somente no eixo Y. Se eu apertar G mais X, eu movimento o objeto somente no eixo X. Se eu apertar G mais Z, eu movimento o objeto através do eixo Z.
Agora, para rotacionar o objeto, eu posso vir clicar aqui na ferramenta de rotação, que é o Rotate, e eu consigo ter esses eixos de rotações. Então, basicamente, aqui o Blender ele cria um gizmo que ele é responsável para a gente fazer rotações em eixos específicos. Se eu quero rotacionar meu objeto no eixo X, eu vou clicar nesse gizmo e vou rotacionar meu objeto somente no eixo X. Se eu quero rotacionar meu objeto no eixo Y, eu vou clicar no gizmo verde e vou estar rotacionando meu objeto. Se eu clicar no eixo Z, eu vou estar rotacionando meu objeto no eixo Z. Então, assim, eu consigo estar rotacionando o meu objeto. E para isso, eu também tenho um atalho. Se eu apertar a tecla R, ele vai rotacionar baseado no ângulo de visão que está a minha câmera. Se eu apertar R e Y, ele vai rotacionar o objeto somente no eixo Y, no pivô do eixo Y. Se eu apertar R e a tecla X, eu vou estar rotacionando um objeto entre o eixo X, como o eixo X vai ser o pivô do objeto. Se eu apertar a tecla R e a tecla Z, eu vou estar rotacionando um objeto através do pivô do eixo Z. Agora, para escalar o objeto, eu quero aumentar de tamanho o meu objeto ou diminuir. Eu posso simplesmente vir aqui e utilizar a ferramenta Scale, que é responsável pela escala do objeto, e aqui eu tenho mais outro gizmo. Esse gizmo ele representa a escala nas dimensões específicas. Por exemplo, eu quero escalar meu objeto no eixo Z. Eu vou clicar no gizmo azul e vou arrastar para cima ou para baixo para diminuir ou aumentar o tamanho em direção ao eixo Z. E nos outros eixos, a mesma coisa. Agora, se eu quiser usar um atalho, eu posso estar apertando a tecla S. A gente basicamente vai conseguir escalar o objeto em todos os seus eixos. A gente consegue aumentar o objeto em todas as direções e diminuir o objeto em todas as direções. Se eu quiser escalonar o objeto em um eixo específico, eu posso apertar a tecla S e a tecla Y. A gente vai estar escalonando o objeto somente na dimensão do eixo Y, a largura do objeto. Agora, se eu quiser escalonar para cima, eu aperto a tecla S e a tecla Z. A gente vai estar conseguindo escalonar o objeto somente nessa dimensão Z. No eixo X, é só apertar a tecla S e a tecla X. A gente vai estar conseguindo escalar o objeto nessas direções. Nesse gizmo, ele também tem esses quadradinhos com essas cores específicas. Basicamente, isso aqui, ele pega a movimentação de dois eixos juntos. Por exemplo, no quadradinho verde, eu consigo aumentar o objeto no eixo X e no eixo Y. Se eu pegar aqui o gizmo vermelhinho, o quadradinho vermelhinho, eu consigo aumentar o objeto no eixo Y e no eixo Z. Quadradinho azul, eu consigo aumentar o objeto em dois eixos também, que seria basicamente na direção do eixo Y e na direção do eixo X. Ou seja, ele serve para escalar o objeto em dois eixos de uma vez. Agora, se você quiser movimentar o objeto em dois eixos específicos usando atalho e deixar um eixo restringido, como que você pode fazer isso? Você pode apertar o G de movimentar o objeto e em vez de apertar Z, Y ou X, você aperta Shift e Z. Eu vou estar restringindo o movimento do meu objeto no eixo Z. Se eu quiser restringir em outro eixo, eu também faço o mesmo esquema. Eu aperto a tecla G, Shift e X. A gente vai estar restringindo o movimento do objeto no eixo X. Ele só vai movimentar através de duas dimensões, que são as dimensões que a gente não restringiu, que é o eixo Z e o eixo Y. Assim, você pode estar movimentando em dois eixos sem precisar movimentar em um eixo específico. Transform Orientation ou orientação de transformações. No Blender, o Transform Orientation ele define qual sistema de referência os eixos eles vão seguir. Vamos começar a chamar esses eixos de transforms a partir de agora, tá? Por exemplo, assim, a gente quer seguir uma referência específica. Aqui no Blender, se você vir aqui onde está escrito global, por padrão ele usa o Transform Orientation como global, que seria basicamente o objeto independente da rotação que ele tiver, os eixos, o transform, ele vai seguir o eixo global, que são basicamente esse fixo aqui, que é o eixo Y nessa direção, que é o eixo X nessa direção, que é o eixo Z, que é a altura nessa direção de cima. Então, independente da rotação do nosso objeto, ele vai seguir nessas direções independente do objeto. Se você mudar aqui para local, o próprio nome já diz. Os eixos, ou transforms, a gente vai ter na direção específica do objeto, então ele vai utilizar como referência a rotação própria do objeto. Por exemplo, se eu quiser movimentar o objeto usando o atalho como eu ensinei na aula passada, você vai apertar a tecla G, ele vai ativar o Grab, e eu quero movimentar somente no eixo Z. Eu vou apertar a tecla Z, ele vai movimentar aqui somente no eixo Z. Porém, na orientação de transformação do objeto, ele não vai seguir o Z global. Agora, a função normal, ela funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu quero colocar o objeto no Edit Mode. Eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Você clica aqui em Edit Mode. Agora a gente pode editar esse objeto. Você aperta a tecla número 3 do seu objeto, você vai conseguir estar selecionando por faces, Por exemplo, aqui agora, eu quero selecionar essa face, só que eu quero movimentar na orientação perpendicular da normal. Então, por exemplo, aqui, se eu colocar no global, ele vai ficar seguindo a orientação global. E isso é muito ruim para a gente fazer a movimentação com a orientação da normal. Então, o que a gente faz? A gente toma a referência aqui como normal, o eixo ele vai seguir perpendicularmente com a normal.
Então fica muito mais fácil para a gente movimentar aqui a orientação da nossa normal. Modos de objeto. Bom, no Blender a gente tem aqui diversos modos para interagir com objetos. A gente tem o Object Mode, e tem o Edit Mode, tem o Sculpt Mode e tem alguns outros modos que são focados mais em pintura ou textura, né? Basicamente aqui a gente consegue selecionar um objeto porque a gente está no Object Mode. Então eu seleciono um objeto como um todo. Nesse modo a gente consegue posicionar o objeto pela cena, rotacionar ele como um todo. A gente também consegue estar duplicando esse objeto, tá? Se você selecionar o objeto, dá um Shift D, você vai estar duplicando, criando uma cópia desse objeto. Então a gente basicamente duplicou esse objeto como um todo. E você também consegue trocar de modo desse objeto. Você pode vir nesse leque de opções de modos, ou você simplesmente pode apertar o Tab, ele vai flutuar entre o Edit Mode e o modo objeto. Você aperta Tab, vai para o Edit Mode, você aperta Tab, ele volta para o modo objeto. No Edit Mode, ele te dá diversas ferramentas para você estar conseguindo alterar a geometria desse objeto. Aqui a gente consegue fazer edições, como cortar o objeto, crud, fazer deformações na mesh e outras coisas. Já o Sculpt Mode, ele basicamente é um modo que tem diversas ferramentas para fazer escultura, tá? Como se o nosso objeto 3D ele fosse aquelas argilas, sabe? Que a gente faz a modelagem na mão. Aqui basicamente a gente consegue estar fazendo essa modelagem com essas ferramentas que eles simulam mais ou menos como se fosse uma argila. Isso aqui é normalmente para objetos mais orgânicos, tá? Ou detalhes mais orgânicos. E aqui a gente tem diversas ferramentas para a gente simular como se fosse uma escultura digital. Praticamente toda vez que você abrir o Blender você vai se deparar com essa cena. E te garanto que 99% das vezes você não vai utilizar nada que está aqui. Então a primeira coisa que eu recomendo é você apertar a tecla A para selecionar tudo da tua cena e clicar em Delete. Vai deletar tudo. Agora a gente não tem mais nada na nossa cena. Para estar adicionando uma coisa nova na nossa cena, a gente tem que estar no Object Mode, apertar a tecla Shift A. Isso aqui vai abrir um menu de adição. Aqui a gente consegue adicionar diversas coisas às nossas cenas, como arquivos meshes, que tem as primitivas e algumas coisinhas a mais, curves e outras coisas que a gente vai ver no decorrer das aulas. Para adicionar uma primitiva, por exemplo, eu quero modelar um cone, qual primitiva seria melhor para a gente utilizar? Pode ser um cone mesmo, ou até um cilindro, ou alguma coisa mais quadrada, a gente pode pegar um plane ou um cube. Aí para adicionar, basta a gente clicar, vou adicionar um cubo. Então aqui adicionamos um novo objeto na nossa cena, que é esse cube. Então está aqui o objeto e está aqui no mundo 3D o nosso objeto que a gente acabou de adicionar. Quando a gente adiciona o objeto, ele vem esse menuzinho junto. Esse menu a gente consegue trabalhar algumas coisas pré-definidas antes de finalizar a adição do objeto, como o tamanho do objeto, como a posição no mundo, e cada primitiva tem algumas configurações específicas. Por exemplo, se eu adicionar um cilindro, ele vem com o menuzinho aqui, ele vem outras funções, como a quantidade de vértices que a gente consegue colocar nesse objeto, o raio dele, a altura, o tipo de tampa que a gente quer para esse polígono, e também a localização dele. Então, cada primitiva vem com algumas configurações pré-definidas que você pode pré-definir antes de finalizar a adição do objeto. Clicou fora aqui e está aqui o nosso objeto. Agora, para editar um objeto, a gente clica nesse objeto e coloca no Edit Mode. Lembra apertando Tab? Então tá aqui. Aí, basicamente, aqui a gente tem os polígonos, né? A gente consegue visualizar os polígonos para a gente estar fazendo edição. O que é um polígono? Basicamente, ele é um conjunto de blocos que forma um objeto. Então, o alinhamento desses polígonos, ele vai dizer qual formato tem esse objeto. Complementando a aula anterior, um polígono ele precisa ter pontos e linhas conectados e um mínimo de 3 pontos e linha conectando entre eles para formar um polígono. Se você tiver menos um ponto, você não vai ter um polígono, você vai ter uma aresta e pontos. Mas se você tiver mais um ponto, você vai conseguir estar conectando ele e formando um polígono triângulo. Agora, se você tiver 4 pontos, você vai transformar um polígono em quad. Agora, para a gente estar conseguindo manipular polígonos, a gente vai entrar no modo Edit, apertando Tab, e aqui a gente está no modo Edit. Aí aqui a gente pode manipular os polígonos para dar um formato específico para ele. Apertando o número 1 do teclado, você vai para o modo de pontos. Aqui a gente consegue modificar os polígonos através dos seus pontos. Se a gente apertar o número 2, a gente consegue alterar as linhas dos polígonos. Se a gente apertar o número 3, a gente consegue selecionar e manipular faces de polígonos. E lembrando, o mesmo atalho para fazer a movimentação de objetos também funciona aqui no modo de edição de polígonos. Por exemplo, se eu quiser movimentar esse ponto, eu posso apertar o G, ele já vai ativar a função Grab. Se eu apertar o Z, ele vai movimentar somente esse ponto no eixo Z. Se eu quiser fazer a mesma coisa para o eixo Y, é o mesmo atalho G mais Y, ele vai movimentar somente no eixo Y. A mesma coisa dos atalhos de movimentação de objetos. Isso aqui também funciona para faces, linhas e outras funções aqui na movimentação do modo Edit. Agora eu vou falar sobre 4 ferramentas essenciais aqui no modo de edição de objetos, que é um pouquinho mais avançada, mas eu vou explicar para vocês. A primeira delas seria o Extrude, né? O Extrude Region. Ele basicamente serve para a gente estar criando uma nova malha a partir de uma face, ponto ou linha, tá? Vamos colocar aqui no modo Edit, tá? Você aperta a Tab e vai para o modo Edit e a gente aperta o número
número 3 para ir seleção de faces, como a gente aprendeu nas aulas passadas. Vamos selecionar essa face e a gente vir aqui e clicar nessa ferramenta de extrusão, a gente vai estar conseguindo fazer um extrude clicando nesse maisinho e arrastando para cima. Então aqui basicamente a gente gerou uma extrusão dessa face que tinha aqui e gerou uma nova malha para esse objeto. Por exemplo, se eu selecionar essa face lateral aqui e selecionar a ferramenta extrude, a gente vai conseguir fazer mais uma nova extrusão a partir dessa face. Aí para utilizar atalho para isso, você pode estar selecionando a sua face que você quer fazer essa extrusão, apertar a tecla E e fazer esse extrude arrastando o mouse. Ele vai fazer o extrude em direção à normal da face que você selecionou. Então, a partir disso, você criou uma nova geometria para esse objeto. A próxima ferramenta agora é o Bevel. Ele serve para criar chanfros, quinas arredondadas ou alguns ângulos específicos. Vamos ver na prática. Para usar, você pode vir aqui e clicar nesse ícone, o Bevel, ou você pode usar o Ctrl B. Já vou mostrar para vocês como que funciona. Então, vamos colocar aqui no Edit Mode e número 3 para a gente poder selecionar por faces. Então, a gente vai dar um Bevel nessa face. Como ele já está selecionado, você pode arrastar essa bolinha amarela, positiva ou negativamente, que ele vai dar um formato específico de chanfro aonde você selecionou. Você pode ver que ele pegou a nossa face e criou em volta dela um bevel ou um chanfro. E ele também tem algumas funções que a gente pode modificar aqui nesse menu de bevel, como a largura dele, tá? A gente pode controlar aqui numericamente ou arrastando, tá? Que é a mesma coisa que a gente fez aqui, ou a gente pode estar adicionando mais segmentos, tá? Essas aqui são as principais. Tem algumas outras configurações, que é o tipo de offset e umas outras que a gente vai ver no decorrer do curso. O segmento, quanto mais segmento você adicionar, mais arredondado vai ficar esse chanfro que você criou. Por exemplo, se eu colocar aqui um número bem alto, ele vai ficar bem suave esse chanfro. E para usar como atalho, você precisa estar selecionado o que você vai fazer o bevel. Por exemplo, eu quero fazer o bevel nessa linha aqui. Então eu aperto o número 2, está no Edit Mode, e vou selecionar por linha. Selecionei essa linha, eu posso dar o bevel já porque está adicionada a nossa ferramenta aqui. Então o bevel já está ativado porque tem um ícone aqui que a gente já selecionou. Então a gente faz o mesmo esquema aqui, ou a gente pode selecionar a linha e dar o Ctrl B. Ele vai fazer esse bevel para a gente através do comando, né, do atalho. E aqui é a mesma coisa da face. A gente cria esse chanfro nessa linha, a gente pode deixar ele mais arredondado, aumentando o número de segmentos. Então ele basicamente, quanto mais segmentos, mais arredondadinho vai ficar a borda através do bevel. Agora, você também pode dar bevel em pontos, porém você não utiliza esse mesmo bevel. Na verdade, você até utiliza ele, porém você precisa mudar aqui o affect em vértices em vez de edges. Então, clicando aqui em vértices, você vai conseguir modificar em pontos, você vai conseguir criar bevels em pontos, ou também você pode basicamente selecionar o ponto que você quer, clicar com o botão direito e clicar aqui em bevel vértices, né? Ele vai estar fazendo aqui o bevel em vértices sem precisar fazer esse trabalhinho aqui em mudar o efeito. Ou também você pode selecionar o ponto e apertar Shift Ctrl B, ele já vai ativar também a função aí de bevel por vértices. Uma outra ferramenta muito interessante de utilizar também é a ferramenta de Insert Faces. Você pode fazer o efeito dela de duas formas. Você pode selecionar essa face aqui e você quer criar uma face dentro dessa face. Você pode selecionar a face, apertar o E e o S e basicamente você vai estar fazendo meio que uma extrusão interna aqui, criando uma nova face. Agora, para fazer isso com precisão, você pode selecionar a face e utilizar a ferramenta Insert Faces. Ou você pode simplesmente clicar aqui no ícone, ou você pode usar o comando I, que você já vai estar fazendo o mesmo efeito aqui, inserindo uma face interna dentro de uma outra face. Agora, uma das mais importantes, que é o Loop Cut. O próprio nome já diz, tá? Que é criar cortes em loops. Então, basicamente, a gente tem ela aqui, o Loop Cut, ou a gente pode usar alguns comandinhos que eu vou explicar para você. Clicando aqui no Loop Cut e estando no modo Edit, a gente pode fazer esses cortes na malha. Basicamente, ele vai adicionar um loop de edges e pontos para a gente, tá? Mas se, por exemplo, o objeto não tiver um loop fechado, ele não vai adicionar esse loop, tá? Ele vai fazer um corte ali somente aonde ele tem conexão de loop mesmo. Por exemplo, aqui eu já não consigo fazer esse loop como eu estou fazendo aqui, porque aqui não tem um loop específico, aqui tem um polígono que tem mais de 4 lados, tá? Tem um N-cons, né? O loop, essa ferramenta, ela não funciona onde tem triângulos ou coisas a partir de 4 vértices, né? Então ela só funciona em loops de 4 vértices, né? De quad. Então por isso que é interessante você manter sua malha sempre com polígonos com quad, tá? Não é uma regra, pode ter exceções e ter triângulos tranquilo, mas em alguns casos para animar é muito mais interessante você ter teu objeto todos com polígonos com 4 lados e não com 5 lados. Ele tem que ter 4 lados para você conseguir utilizar a ferramenta de Loop Cut de uma melhor forma, senão ela não vai fechar um loop. Aqui a gente já tem um loop fechado com 4 lados em todas as faces, então ela faz o loop certinho. Aí, feito isso, ele vai aparecer aqui onde mais ou menos vai ter um corte e você pode estar apertando o botão esquerdo do mouse, ele vai estar inserindo esse corte aqui na nossa malha. Então ele vai gerar esse corte. E para que serve basicamente isso? É basicamente para a gente conseguir manipular o objeto também. Você pode ver
ver que ele criou essas faces aqui em cima e criou essas faces embaixo. Então, basicamente, ele fez um corte aqui e criou mais polígonos para a gente trabalhar dentro do objeto. Algo muito útil é você usar o comando Ctrl+R, que você vai estar conseguindo inserir um loop aqui aonde você quiser. Então, basta clicar, você consegue adicionar o loop em um lugar específico aqui bem facilmente. Aí, a gente só aperta o botão esquerdo, a gente vai estar inserindo esse loop e ele vai ter aqui um menuzinho sobre esse loop que a gente criou. A gente pode estar criando diversos cuts a partir desse cut aqui, aumentando esse número. Agora, para finalizar a aula, é a ferramenta Knife. Você pode selecionar ela aqui através do ícone dela, tá? Aí você já vai mudar o teu cursor com uma faquinha, ou você pode estar pressionando o comando K, que já vai ativar ela também. Ela é bem útil para você estar fazendo alguns cortes específicos na malha. Por exemplo, aqui, se eu quisesse fazer algum buraco aqui, por exemplo, de quebrado numa parede, vamos usar esse cubo aqui como exemplo. Eu ia selecionar a ferramenta Knife e ia fazer o corte aqui desenhando com pontos e linhas. E eu vou fazendo esse corte aqui, mais ou menos como outras ferramentas de Photoshop tem. E vou fazendo aqui esse corte, apertei o espaço, ele vai fazer aqui o corte na malha. Então, ele vai gerar linhas, vai gerar pontos específicos e estratégicos aqui na malha. Claro, tem outros conceitos que a gente vai trabalhar no decorrer do curso, que é a questão da topologia. A gente precisa fazer uma topologia legal, né, para manter as faces com 4 lados, não com triângulos ou mais. Mas é basicamente isso que serve a ferramenta Knife para a gente fazer cortes específicos na malha. Por exemplo, agora eu posso selecionar essas faces e usar o comando E, que é para fazer extrude, e fazer uma extrusão aqui interna, ó, basicamente simular uma rachadura, um quebrado em uma parede, por exemplo. Aproveitando o tema de manipulação de polígonos, para você estar deletando alguns polígonos, você pode fazer da seguinte maneira. Coloca aí no modo Edit, está apertando Tab, aperta o número 3 para selecionar por face. Se você clicar nessa face e apertar o botão direito do mouse, vai aparecer aqui a função de Delete Face. Você consegue estar deletando essa face. Agora, se você quiser deletar uma linha, você pode estar apertando o número 2, que vai mudar para a seleção de linhas. Vamos selecionar essa linha. Se a gente apertar com o botão direito, ele vai para Delete Edges, né, ou Delete Linhas. E ele vai deletar essa linha. Agora, se você quiser deletar pontos, você vai apertar o número 1, vai selecionar o ponto que você deseja e vai dar um delete vértices, ele vai deletar esse ponto. Agora a gente acabou formando um buraco aqui na malha. Como a gente pode fechar essa malha de polígonos? Existem algumas formas que a gente pode fazer isso. A gente pode mudar aqui para a seleção de edges, tá? Para selecionar por linhas. E a gente pode simplesmente selecionar essa linha aqui e essa outra linha aqui do outro lado e apertar o botão direito e você fazer o seguinte, você pode vir aqui e apertar um Bridge Edge Loops. Ele vai fazer uma ponte dessa linha até a outra linha e já vai conectar aqui certinho, bonitinho. Uma outra forma de fazer isso é o seguinte, você seleciona essa linha, segura Shift, seleciona a outra linha, botão direito e você pode colocar aqui New Face from Edges. Ele vai criar uma nova face a partir das linhas que a gente selecionou e também faz a conexão aqui. Uma outra forma de fazer isso é você selecionar essa linha que dá a direção para o loop que você quer fechar e apertar a tecla F. O próprio Blender vai computar para você e vai fechando os seus edges loops normalmente, automaticamente, sem nenhum trabalho extra. Agora, para a gente estar usando o Merge ou unir pontos, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente vai selecionar as vértices que a gente quer unir e a gente vai apertar a tecla M do seu teclado. Ele vai abrir um menu de Merge. Aqui tem algumas funções. Esse, por exemplo, o próprio nome já diz, ele vai unir a média dos polígonos no centro, tá? Da distância entre os polígonos, ele vai fazer a união no centro. Vamos testar. Ó, ele vai unir os dois polígonos no centro da distância entre eles. Uma outra função é o M by cursor. Ele vai até o cursor, ele vai unir os pontos aonde está o cursor. Por exemplo, se meu cursor estiver para aqui para cima, ele vai unir esses pontos aqui para cima. Agora, tem o colapse. O colapse, ele basicamente vai unir várias vértices em um centro centralizado. Então, por exemplo, se eu tiver duas ou mais vértices, ele vai unir tudo isso em um centro de uma malha, tá? Mas eles precisam estar conectados de alguma forma. Por exemplo, aqui o colapse ele não vai funcionar, mas aqui ele já vai funcionar, porque já tem uma malha fechada e conectadas em faces. Vamos ver como é que funciona. Ele vai basicamente unir as vértices em um ponto centralizado. Se eu pegar mais aqui, ele também vai fazer o mesmo esquema, ele vai unir aqui esses pontos em um ponto centralizado. Então, o colapse é bem simples de entender. E também tem as outras funções, que é o até o primeiro, que é o first, né? Ele vai unir o objeto no primeiro que eu selecionar. Por exemplo, eu selecionei esse primeiro e esse por último. Se eu apertar o merge, o M e aqui em first, ele vai unir o ponto no primeiro. Se eu apertar o M e no last, ele vai unir no último que eu selecionei. Bem tranquilo o merge, e assim a gente consegue estar fazendo as nossas conexões. Agora, o by distance ele funciona da seguinte forma. Por exemplo, se eu quero unir pontos que estão desconectados em uma malha, a gente consegue setar aqui alguma distância e que esses pontos terão, que eles vão ser afetados e vão acabar unindo um no outro. Por exemplo, se eu aumentar a distância aqui, ele vai começar a unir os pontos que estão nesse raio de distância.
Para duplicar e unir objetos no Blender é bem simples. Vamos estar criando os objetos aqui como reforço. Shift A, vamos clicar aqui em Mesh e vamos criar um cubo. A gente criou esse cubo, vamos usar a ferramenta de Move aqui e vamos arrastar um pouquinho para o lado. Arrastamos aqui para o lado. Agora o seguinte, eu queria ter mais um outro objeto Cube. Eu posso simplesmente dar um Shift A e gerar um novo objeto por aqui, ou eu posso duplicar esse cubo que já tem na nossa cena. Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente apertar o Shift mais D e a gente vai estar duplicando aqui o objeto, ele já vai ficar no Grab. Só que isso é um pouquinho ruim para a gente posicionar aqui. O que eu posso fazer? Eu posso apertar o botão direito do mouse que ele vai resetar a posição inicial do objeto. E ele resetou aqui, aí a gente só usa a ferramenta Move e movimenta para ele aonde a gente quer. A gente pode fazer isso usando o gizmo, ou a gente pode setar aqui um valor, né, usando o número para posicionar um objeto. Eu vou posicionar ele aqui mais ou menos em 2 metros positivos, então ele vai ficar 2 metros aqui no sentido do eixo X, tá? E esse objeto eu vou colocar aqui menos 2 para ele ficar negativo aqui no eixo X para a esquerda. Então eles ficaram numa distância bem padrãozinha aqui, duplicou um objeto. Então para duplicar um objeto, você seleciona ele, dá um Shift D. Se você quiser, você pode manter ele no Grab e posicionar, ou você pode resetar a função dele apertando o botão direito do mouse, que ele vai resetar a posição e você coloca na posição que você quer. Agora a gente tem aqui 2 objetos distintos. Para a gente unir esses objetos e formar um objeto só, como que eu posso fazer? Bom, a gente vai selecionar um objeto primeiro, que a gente quer que vai ser o principal objeto, e segurando o Shift a gente clica no segundo objeto. Feito isso, ele vai ficar um laranjadinho mais forte e um laranjadinho mais fraco. E agora, para a gente unir esses objetos em um só, a gente vai clicar aqui com o botão direito do mouse e vai clicar aqui em Join. Ou a gente pode usar o comando Ctrl J. Clicou aqui em Join, ele vai unir o objeto. Você pode ver que ele uniu o objeto e formou em um objeto só. Então assim, sempre que a gente pegar o objeto principal primeiro e unir ele no segundo, ele sempre vai fazer a união desse primeiro objeto no segundo. Lembra que a gente tinha o cubo 1 e o cubo 2? Então, como a gente selecionou esse primeiro, apertou Shift e selecionou esse, ele virou a união nesse objeto principal. Então, esse transformou em um objeto só sendo o objeto principal, por isso que ele manteve o nome do cubo 2. Então, assim que a gente une objetos no Blender. Para separar objetos ou um conjunto de polígonos de um objeto principal, como a gente pode fazer aqui no Blender? Bom, vamos selecionar o nosso objeto, vamos colocar aqui em Edit Mode. Por exemplo, vamos lá, eu quero separar esse conjunto aqui de polígonos desse objeto. Como que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente vir e selecionar esses conjuntos de polígonos. Uma forma fácil de fazer isso é você colocar o teu cursor em cima desse conjunto de polígono e apertar a tecla L. Ela basicamente é o Select Linked. Ela vai selecionar aqui tudo que estiver linkado. Por exemplo, ela delimita em normal, tudo que tiver uma normal linkada, ela vai selecionar, ou por material, tudo que tiver o mesmo material, ela vai selecionar, ou por sim, tá? Que é a costura de UV, o Sharp ou ilhas de UVs, tá? Então, basicamente, é assim que funciona o L. Se eu quiser selecionar esse aqui, é só eu colocar o meu cursor aqui em cima e apertar o L. Ele vai selecionar todo esse conjunto de costura que eu tenho aqui, né? Como eu não tenho nenhuma Sims, tá? Vou adicionar uma Sims aqui para vocês verem como que funciona. Marque Sim, tá? Botão direito e marque Sim. Então, a gente criou uma costura aqui que vai separar essa face virtualmente, né? Do esse outro lado do objeto. Então, por exemplo, o L vai funcionar. Se eu apertar o L aqui com o cursor em cima dessa parte, ele só vai selecionar esse lado aqui porque está demilitando nesse Sim, né? E aqui é a mesma coisa. Se eu apertar o L com o cursor aqui em cima, ele só vai selecionar o que foi delimitado por esse Sims, tá? E lembrando, o Sims ele precisa fechar um loop para aí você conseguir estar selecionando. Por exemplo, se eu deixar aberto aqui esse Sim, tá? Por exemplo, aqui ele tem essas duas partes de Sims, porém, como ele não tem um fechamento aqui desse Sim, ele vai selecionar todo o conjunto de polígonos. Agora, se eu fizer aqui, por exemplo, selecionar mais esses Sims aqui, marcar como Sims mais esses conjuntos de linhas, a gente aqui está fechando o loop e usar a ferramenta L, ele vai selecionar só o que está separado, ou o outro lado que também está separado por esses Sims. Então vamos desfazer aqui, vamos apagar todos esses Sims. Para marcar os Sims é por linhas, tá? Eu vou ensinar para vocês quando a gente for aprender na aula de UVMap. Agora é o seguinte, vamos selecionar esse objeto, então esse conjunto de polígonos desse objeto principal, apertando o L, ele vai selecionar todo esse objeto. Aí para separar a gente pode fazer o seguinte, a gente pode apertar o botão direito, vir aqui em Separate, ou a gente pode usar o comando P. Então vamos vir aqui em Separate e a gente pode usar a questão de Selection, tá? Por o que a gente selecionou que a gente quer separar, ou pelo material, ou por algumas outras partes, tá bom? Por material, a gente só tem um material ali, então não vai funcionar. A gente vai aqui por Selection, que é o mais fácil, que eu acho que funciona bem legal, que é o Selection. Então vamos aqui e a gente separou esse objeto. Então, a gente acabou criando um novo objeto a partir de um objeto já existente. Então a gente tem o objeto 2 e agora a gente tem aqui o objeto 3. E ele sempre vai herdar com o transforms lá do objeto que a gente separou, né? Entendeu? Então o objeto principal que foi separado, ele vai ficar com o mesmo transforms aqui. Para a gente estar resolvendo isso, a gente pode apertar o botão direito e vir aqui em Setting Origin. Então a gente vai colocar a origem do transforms para a geometria, né? Aqui é a geometria que vai lá para a origem, ou aqui a gente tem a origem que vai para a geometria,
ou a origem vai lá para o 3D cursor, ou aqui a gente tem mais outras funções, que é a origem para o centro da massa do objeto. Então, a origem ela vai aqui para o centro da massa do objeto. Randomização de transformações. Bom, para a gente estar criando uma transformação randômica ou algo meio aleatório aqui no Blender, a gente pode usar a função aqui que vem em Object e Transforms e Randomize e Transforms, tá? Que ela vai criar uma randomização de transforms. Pode ser em local, pode ser em rotation ou até de escala. E vou mostrar um pouquinho para vocês dela nesse vídeo. Vamos criar aqui diversos objetos. Então vamos criar um plane, vamos criar um cube, vamos criar um círculo, vamos criar tudo que a gente tem aqui para me mostrar para vocês como que funciona basicamente a randomização de transforms, tá? Vamos criar um macaco. Beleza, a gente criou aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 objetos. Eles estão todos aqui centralizados bonitinho aqui onde a gente criou eles. E eu quero criar uma randomização de transforms para esses objetos, né? Isso serve basicamente para mim criar posições aleatórias aqui desses objetos aqui no meu mundo 3D. Bom, vamos ver como que funciona. Vamos selecionar todos esses objetos, então só clicar e arrastar aqui, ele vai selecionar todos. E vamos ver aqui, vamos aqui em Object, Transforms e Randomize Transforms. Então aqui a gente tem um menu de randomização de transformações. Aqui a gente tem um seed, né, umas sementes que podem ser randômicas, tá? Ele vem aqui no 0, você precisa colocar número aqui para você criar as sementes, mas aqui a gente tem, como tá tudo aqui no 0, as randomizações, ela tá tudo no padrão zerado. Mas a partir do momento que eu começo a criar aqui randomizações e adicionar as distâncias máximas que cada objeto pode ter, o Blender ele vai criar uma randomização de 0 a 11, por exemplo, ou de negativo também até 11, tá? Então aqui a gente criou uma randomização no eixo X dos objetos, por isso que eles meio que randomizaram mais ou menos nessa posição aqui do eixo X. Aqui no eixo Y agora, você pode ver que ele vai criando essa randomização aqui no eixo Y, né, de todas as transformações desses objetos que a gente selecionou, e aqui no eixo Z também. Então vai para cima, vai para baixo, vai randomizando de acordo com esse valor que a gente colocar aqui, né? Aqui em Rotation a gente também consegue estar randomizando a rotação dos objetos no eixo X, no eixo Y, no eixo Z. Então cada objeto ali vai ganhando uma randomização aqui nos seus transforms. E também tem a de escala. Então a gente tem a escala padrão 1 para todos os objetos. Então eles estão com todo o padrão de escala. Se eu criar aqui uma randomização em cada escala aqui, vamos colocar um número de 4 aqui, vamos colocar aqui também 4 para manter um padrãozinho. Você pode ver que ele vai basicamente criar aí uma randomização da escala, uma randomização de posição e de tudo dos objetos. Isso é bem legal para a gente estar criando algo menos robótico, algo mais randomizado e aleatório. Isso aqui também funciona com Mesh. Vamos criar aqui um plane agora, Mesh Plane, e esse plane vamos adicionar umas subdivisões nele. Vamos colocar aqui no modo Edit, vamos clicar com o botão direito, Subdivide. Vamos subdividir ele várias vezes aqui. Beleza, então ele criou várias vértices e pontos aqui. Ó. A gente tem diversos pontos aqui. Eu quero criar algo meio caótico nesses pontos. Eles estão basicamente todos lisinhos aqui, né? Eu quero criar algo caótico. Eu posso selecionar os pontos que eu quero que a randomização funcione. Então vamos arrastar aqui, vamos usar a ferramenta de seleção aqui. Vamos selecionar todos esses pontos aqui e vamos aqui em Mesh agora e vamos em Transforms e vamos aqui em Randomize. Então ele vai criar essa randomização aqui nos pontos também. Porém aqui a gente não tem tanto controle quanto a gente tem em objetos, tá? Então, a gente consegue aqui ter a quantidade de randomização, tá? Né? Aqui a gente consegue deixar um pouco mais uniforme, a gente consegue modificar aqui a normal, tá? Para ele ficar um pouquinho mais fino os ajustes. E aqui a gente tem os random seed, que a gente consegue criar vários seeds randômicos de acordo com esses valores que a gente setou. Então isso é muito legal para a gente criar algo mais aleatório, algo mais dinâmico com randomização. Uma dica de organização que eu posso dar para vocês aqui no Blender é usando Collections. Vamos dizer que eu criei alguns itens aqui no Blender, tá? Ele vem na coleção padrão aqui do Blender, que é a Collection. E aqui a gente criou esses itens. A gente criou um carro, uma geladeira, uma janela, uma porta e rodas. Como a gente pode estar organizando isso de uma forma fácil? Bom, a gente pode vir aqui no Outline, tá? Onde ficam os itens da nossa cena. E a gente pode clicar com o botão direito e clicar aqui em New Collection. A gente criou uma nova coleção. Clicando duas vezes aqui, a gente consegue mudar o nome da nossa coleção. Vamos colocar aqui para casa. E aqui a gente pode arrastar todos os modelos que são referentes à casa. Por exemplo, geladeira. Vamos colocar aqui porta e também a janela. Então aqui a gente criou uma coleção casa, onde vai ficar todos os modelos organizado bonitinho aqui na coleção de casa. Se a gente quiser esconder todos os itens que a gente modelou referente para casa, a gente pode simplesmente vir aqui e desativar a visualização dessa coleção e vai ficar mais espaço para a gente trabalhar aqui tranquilo. Então vamos lá, a gente clica em uma nova coleção, vamos colocar aqui carro e a gente pode estar unindo aqui. E a gente pode estar organizando esses objetos aqui para o carro. E a gente também vai estar organizando a coleção carro com os objetos dentro. Isso aqui ajuda muito no seu fluxo de trabalho.
O que são normals e como funciona? Bom, no 3D normal eles são basicamente vetores invisíveis que dizem aonde para cada face ou vértice está apontando. É super importante porque afeta a iluminação, os tipos de reflexo. Para vocês entenderem de uma forma simples, o normal é uma setinha que aponta para onde o painel está virado. Isso ajuda o Blender e outros motores de 3D a entender como a luz deve bater aqui. Um problema comum na normal é o seguinte, quando ela fica virada. As games engines, como sua maioria, elas não renderizam pelo seu shading padrão a normal invertida. Ou seja, a normal ela só pode ter um lado correto. Nesse caso aqui, esse lado seria esse daqui, e esse lado aqui é o incorreto. Então, em Game Engine, normalmente, ela não é renderizada. O objeto ele é só visto pela normal, onde está apontando para a direção correta. Mas no Blender, para você verificar se está correto o seu modelo ou não, você basicamente pode vir aqui e clicar aqui em Face Orientation. Ele vai mostrar a orientação da normal do seu modelo, ou das suas faces, podemos assim dizer. Então aqui o lado vermelho é a face incorreta, né? A direção normal incorreta, aqui é a direção normal que está apontada. Basicamente aqui a gente pode mudar essa direção selecionando essa face que está com a normal invertida e dar um Shift N e aplicar Inside. Ele vai fazer o flip dessa normal. Então o lado de cima ele vai ficar com o lado incorreto de normal, onde ela não está apontando, e o lado que a gente fez o flip vai ficar corretamente. Você também pode selecionar todas as suas faces e dar um Alt N, que ele vai tentar usar o Recalculate Outside, que basicamente ele vai tentar deixar tudo apontado para fora. Então vamos testar para ver se funciona. Alt N e vamos aqui em Recalculate Outside. Ele basicamente vai fazer isso aqui ficar tudo invertido para uma posição específica. Então é mais ou menos assim que o Outside funciona. Flat Shade e Smooth Shade. O Flat Shade, como em português diz, sombreamento plano, ele basicamente deixa cada face do modelo à mostra, né? Ele deixa bem realçado aí os polígonos do seu modelo. Ele tem um visual aí bem definido, né? Ou seja, ele não gera um smooth, né? Algo suave entre uma face e a outra. Ele mostra claramente os polígonos, né? Ele é ideal para o estilo low poly que a gente vai abordar aqui bastante nesse curso, onde queremos destacar o look facetado, né? Agora, o que é o Smooth Shade? Ele é basicamente um sombreamento suave, né? Ele suaviza a transição de uma face para a outra, tá? Criando a ilusão de um modelo mais arredondado, mesmo que a mesh tenha poucos polígonos, né? Ele é usado para mais coisas realistas ou coisa que tem um visual um pouquinho mais limpo. Ele até pode ser usado em modelos low poly, tá? Mas pode tirar um charme que você queira nesse quesito de facetado, né? Bom, para a gente aplicar cada shader em cada modelo diferente, a gente pode fazer o seguinte, vamos selecionar aqui o modelo que tem o shader smooth, tá? A gente coloca no modo edição, aperta o número 3 para selecionar por faces e aperta a tecla A para selecionar todas as faces do modelo. Clica com o botão direito e a gente clica aqui em Shade Flat. A gente vai estar transformando um objeto que tinha o shade smooth em um objeto Shade Flat. Para fazer ao contrário também funciona. Então colocamos no modo Edit, apertamos o 3, selecionamos todas as faces apertando o A, botão direito, Shade Smooth, a gente vai estar transformando um objeto que tinha o Shade Flat em Shade Smooth. Se você quiser ter mais controle no Shade Smooth, você pode aplicar um modificador chamado Smooth by Angle, que basicamente ele pega as normais e tenta calcular ali para deixar o máximo possível controlado o seu smooth. Por exemplo, ele consegue identificar onde tem quinas e onde é para ter smooth realmente, e ele dá esse detalhe um pouquinho mais realista e mais controlado do shade smooth. Você estando navegando aqui, apertando a tecla Z do teu teclado, você vai abrir um menu aqui com algumas visualizações de shading, e a gente pode visualizar alguns tipos de shading diferentes, tá? A gente tem o Rendering, tem o Solid, tem o Material Preview e tem o Wireframe. E aqui as teclas para você apertar caso você queira selecionar eles apertando alguma tecla. O wireframe, o modo de arame, podemos assim dizer, ele basicamente é um shader ali que onde não tem cor ou sombreamento, né, nem textura, nem nada. Ele basicamente ele mostra aí a organização de polígonos que você tem no seu modelo. Se você quiser ver dentro do seu objeto aí, sem ocultar a mesh entre si, você consegue estar ativando aí o wireframe, apertando o Z e clicando aqui em wireframe ou apertando o número 4 do seu teclado, você vai ter mais ou menos essa visualização de shader, que é nada mais nada menos a visualização aqui do conjunto de arestas do seu polígono. Dá para ver por ponto também, só você apertar o número 1 aqui no modo edição, você vai conseguir ver os pontos e selecionar, mesmo não tendo de frente com o objeto. Por exemplo, esse ponto ele está atrás do nosso objeto e eu consigo selecionar ele por aqui
por causa dessa transparência, podemos assim dizer, no modo wireframe, tá? Agora, o outro modo, apertando C e vindo aqui em Material Preview, esse aqui é basicamente um preview do material que tem no seu objeto. Como esse objeto não tem nenhum material, ele fica padrãozinho assim em branco. Vamos aqui adicionar um novo material, você clica aqui em Material, vamos aqui em New, adicionamos aqui um novo material. Então aqui a gente adicionou um novo material que ele vem com esse nome, ele também por padrão vem aqui na base color dele de branco, a gente pode vir aqui e mudar a cor dele. Então basicamente apertando Z e o número 2 no seu teclado você vai ver a visualização de material preview, ou clicando aqui também você vai ver a visualização preview desse material, como ele está se comportando mais ou menos, tá? E apertando Z e vindo aqui em Solid, basicamente ele vai aqui para o modo sólido, que é o que a gente estava utilizando, e ele mostra aqui a disposição de polígonos e uma forma sólida do seu modelo, tá? A gente não consegue estar visualizando o outro lado dele, porém existe uma forma chamada modo raio-x, podemos assim dizer. Você vindo aqui, ó, aqui em cima no seu menu tem o Toggle X-Ray. Isso aqui basicamente você consegue ver por dentro do seu modelo ou através do seu modelo, independentemente de tiver no modo wireframe ou não. Então, assim como vocês estão vendo, eu consigo visualizar o outro lado do modelo e também consigo fazer a mesma seleção, mesmo não estando de frente para o polígono, ou vértices, ou faces, ou arestas, tá? Não importa. Para todos a gente consegue estar fazendo essa seleção assim. O comando para ativar o X-Ray, ele é basicamente o Alt e o Z, né? É bem interessante para a gente fazer seleções assim, sem precisar ocultar alguma parte do objeto. O que são modificadores no Blender? Basicamente, modificadores eles são ferramentas automáticas que você consegue aplicar no seu objeto, tipo, para mudar a sua forma, ou estrutura, ou aparência, ou adicionar algo manualmente na malha. E eles não são destrutíveis. A gente pode ativar e desativar ele quando quiser, tá? A gente vai manter a estrutura inicial do objeto. Para estar adicionando um modificador, você precisa selecionar o objeto que você quer adicionar e vir aqui nessa chavinha inglesa, né, onde está escrito aqui Modifiers, que é modificadores. E aqui a gente consegue estar adicionando modificadores. Nesse curso a gente vai estar utilizando alguns, não vamos utilizar todos. Eu vou explicar para vocês no decorrer do curso com mais maestria. Mas basicamente a gente tem alguns principais que a gente mais utiliza. A gente pode vir aqui em Generate e aqui a gente tem Bevels, Arrays, Boolean, Mirror e entre outros. E cada um tem uma função específicas. Por exemplo, o que mais a gente vai utilizar nessa aula é o Mirror. Ele é basicamente um modificador que gera um espelho do seu objeto com simetria. Vamos aplicar ele para vocês verem como que funciona. Bom, basicamente a gente tem esse objeto aqui. Eu posso estar deletando todo esse lado do objeto. Feito isso, a gente tem uma metade desse objeto. E utilizando um modificador Mirror, ou em português espelho, a gente consegue estar criando uma simetria perfeita desse modelo. Vamos colocar aqui então, vamos lá. Vem aqui na chave inglesa, modificadores, clica aqui em adicionar modificadores, clica aqui em Generate e clica aqui em Mirror. A gente adicionou aqui um modificador, mas ainda não aconteceu nada no nosso objeto. Porque o Mirror ele está usando como referência o eixo X, que é o mesmo eixo que está orbitando esse centro. Então a gente precisa desativar o eixo X e ativar o outro lado que a gente quer, que é no eixo Y. Então eu quero que funcione a simetria para o eixo Y. Então aqui ele vai criar um espelhamento perfeito do seu objeto não destrutível. A gente pode ativar e desativar quando a gente quiser. E também todas as modificações que a gente fizer nesse lado do objeto, a gente vai estar espelhando no outro lado. É uma ferramenta muito boa para criar formas simétricas. Aí, para aplicar um modificador, para você deixar o objeto aplicado com esse modificador, você precisa vir aqui nessa setinha do seu modificador e clicar aqui em Apply. Mas antes disso, você precisa estar no modo Objeto. A gente está aqui no modo Objeto, a gente vem aqui e clica aqui em Apply. E a gente aplicou. Agora o objeto em si ele já está com o modificador ativado. Agora, por exemplo, se eu colocar esse objeto mais para cá e colocar um modificador, se eu colocar esse objeto para cá e colocar mais um modificador Mirror, o que vai acontecer? Bom, basicamente a gente vai colocar aqui no eixo Y e não vai acontecer nada. Por quê? Porque o modificador está usando como referência o próprio eixo do objeto. Então, o espelho que ele está criando está aqui no mesmo lugar que o objeto. O que a gente precisa fazer? A gente pode colocar um Mirror Object como referência. A gente teria que ter um outro objeto aqui na cena, por exemplo. Vamos criar aqui um novo objeto. Criamos esse plane. E se a gente pegar aqui o conta-gotas e selecionar esse objeto como nosso objeto de referência, ele vai utilizar o Mirror, ele vai utilizar a referência de origem desse objeto, está criando essa nova simetria. Basicamente, a gente criou um espelho completo do objeto, usando a referência de origem desse objeto e criamos aqui um espelho perfeito. Se a gente não tiver um outro objeto na nossa cena, como que a gente pode estar fazendo isso? A gente pode estar usando a própria origem do nosso objeto, mas a gente precisa deixar a
a posição da origem do objeto no centro ou aonde a gente quer que use como referência para fazer o mirror do objeto. Vamos lá, por exemplo, assim, eu quero que a origem do meu objeto vai aqui para onde está o cursor. Eu clico com o botão direito, Set Origin, e clico aqui, origem para o 3D cursor. E aqui foi a origem do nosso objeto. Então, aqui está o centro do nosso objeto, tá? Do nosso Transforms, e aí assim ele usa para espelhar como referência o objeto aqui. Então, basicamente, a gente criou um objeto de espelho. Todas as modificações que a gente fizer aqui vai espelhar nesse outro objeto. Uma outra função aqui do Mirror é o Clipping, que basicamente ele serve para unir os objetos de uma forma mais simplificada. Se eu selecionar todas as faces dos nossos objetos aqui no modo Edit e aproximando ele com o espelho do objeto, ele meio que vai fazendo uma união. E o Clip serve basicamente para isso. Uma vez que a gente fez essa união, ele não vai separar. Ele vai permanecer conectado um lado do espelho com o outro lado do objeto. Ou seja, basicamente o Clip ele gruda as vértices aqui no eixo, no centro do eixo espelhado, e a não separa mais. E também elas não entram uma da outra. Por exemplo, se eu pegar o objeto aqui e atravessar eles, elas não vão se atravessar no outro objeto espelho. Ela vai permanecer no centro unidas. Bom, parabéns! Estamos aqui finalizando a primeira etapa do nosso módulo de introdução do Blender bem básico. E agora a gente vai estar fazendo aqui um exercício de Extrude. A gente vai estar modelando o nosso primeiro objeto. Bom, você abriu aqui seu Blender, ele já vai contar com esses itens. Você pode estar deletando tudo, eu ensinei isso para vocês. Então você aperta a tecla A, ele vai selecionar todos esses objetos aqui que estão na minha cena. Eu posso apertar o Delete ou simplesmente eu posso clicar com o botão direito e clicar aqui em Delete ou apertar o X que ele já vai fazer essa exclusão. E para você me acompanhar, se tiver alguma dúvida de comando, vai aparecer aqui nesse cantinho aqui os comandos, tá bom? Então vamos lá. Bom, vamos aqui fazer uma cadeira para fazer esse exercício de extrude. Vamos apertar Shift A, vamos aqui em Mesh, vamos clicar aqui em Cube. Então a gente gerou um cubo, mas antes de começar a modelagem, a gente vai estar mudando aqui algumas configurações de luz de Viewport para a gente estar trabalhando. Então vamos lá em cima aqui nesse menu, aqui é o Viewport Shading, tá? O shading que vamos trabalhar aqui nessa Viewport. Então, basicamente, a gente tem aqui o de estúdio, tem o Match Cap e tem o Flat. A gente vai usar o Match Cap e a gente pode clicar aqui nessa bolinha e a gente pode estar alterando o estilo de iluminação e cor do objeto principal. Eu gosto de utilizar bastante esse daqui, que é o Studio Light, né? Que é o Clay. Ele meio que simula uma argila de estúdio, né? Então, aqui você pode ver que modificou um pouco a cor dele. E a gente também pode clicar aqui e ativar o Cavity. E no Cavity a gente pode mudar o tipo dele para Buff, e que a gente tem algumas configurações. Basicamente o Cavity ele vai criar um realce de sombreamento em cavidades ou em linhas mais agudas. A gente pode deixar nessa configuração inicial. Aí quando você estiver um pouquinho mais familiarizado no Blender, você pode estar brincando nesses valores, aumentando o sombreamento das cavidades ou aumentando os sombreamentos dos raios das linhas mais agudas. Agora, para a gente estar modelando essa cadeira, a gente pode estar renomeando ela aqui em cima. Então vamos aqui na nossa coleção, aqui está o nosso objeto Cube. A gente pode renomear ele para cadeira. Dá 2 cliques aqui e escreve cadeira. É importante renomear também o nome da mesh para o mesmo nome do objeto, tá? Esse aqui é o arquivo objeto, esse aqui é o arquivo mesh que tem dentro do objeto. Então deixa eles no mesmo nome, tá bom? Agora a gente vai estar modelando esse cubo para transformar ele em uma cadeira. Vamos usar aqui a ferramenta de escala. Você pode vir aqui no eixo Z e achata esse objeto para ele ficar uma espessura mais ou menos de um assento de cadeira. Acho que assim já está bacana. Aí, feito isso, vamos usar a ferramenta Move. Você pode clicar nela aqui, arrasta ela para cima mais ou menos nessa altura. Vamos usar como referência esse grid. Aí, beleza. Agora a gente vai fazer o encosto dessa cadeira. O que a gente pode fazer? Vamos apertar Tab para ir para o modo de edição. Vamos usar a ferramenta de Loop Cut. Lembra que eu ensinei vocês? Então, clica aqui na ferramenta de Loop Cut. E a gente vai fazer um corte específico aqui no nosso objeto. Vamos fazer aqui para a gente puxar a extrusão do encosto da nossa cadeira. Então, vamos clicar aqui para fazer o corte e vamos arrastar mais ou menos aqui para trás, assim. Aí, a gente fez aqui esse corte. A gente pode apertar o número 3 para ir para a seleção de faces. E a gente volta para aqui para a ferramenta de Move. A gente seleciona essa face aqui, clica com o botão E para a gente fazer o nosso primeiro extrude. Então, vamos fazer o extrude. Aperta o E. Ele vai fazer o extrude aqui em direção à normal da nossa face. A gente pode jogar lá para cima, mais ou menos assim, para ser o nosso encosto de cadeira. Já está meio que pegando o formato, né? Beleza, agora o que a gente pode fazer? Vamos dar mais um extrude. Aperta aí novamente, ele vai fazer um novo extrude a partir dessa face. E está aqui. O que a gente faz agora? A gente muda aqui para a ferramenta Scale novamente. Vamos aqui no eixo Y e diminuímos um pouquinho essa distância assim.
para dar mais ou menos esse formato aqui na nossa cadeira. Para fazer o pé da cadeira, a gente pode utilizar a ferramenta de Loop Cut de novo. Vamos pegar ela então, clica aqui na ferramenta de Loop, vamos fazer esse loop, vamos mudar aqui o número de corte para 2 e ele vai fazer 2 cortes aqui. A gente pode vir aqui na ferramenta de Scale e no eixo Y de novo e arrastar para ele separar mais ou menos esses loops. Acho que assim já tá bom para a gente estar conseguindo puxar aqui os pés depois. Aqui na frente a gente precisa fazer mais um loop. Então vamos usar a ferramenta de Loop Cut. Vamos clicar nela aqui e vamos fazer esse corte mais ou menos aqui. Beleza, vamos voltar aqui para a ferramenta Move. Vamos apertar 3 para selecionar por faces. Vamos selecionar essa face, segurando o Shift, selecionamos essa outra aqui e mais essa outra. Beleza, então temos aqui 4 faces selecionadas. O que a gente faz agora? A gente faz o Extrude. Aperta o E, ele vai fazer o Extrude aqui em direção ao normal. A gente pode jogar mais ou menos como referência lá no grid. Vai ficar mais ou menos assim nessa distância. Se você quiser algo mais preciso, você pode colocar na visão frontal aqui do objeto, né, ou na visão esquerda, tanto faz, como eu ensinei para vocês na aula de navegação. Então, clica com o botão do meio do mouse para orbitar, segura Alt e vai em direção à visão que você quer. E aqui a gente está na visão Left Orthographic. Vamos alinhar mais ou menos aqui no eixo X do grid e vou lá, está bem alinhadinho aqui como referência, como se o grid fosse o chão. E aqui está a nossa cadeira básica usando Extrude. E a gente tomar como referência aqui o mundo global aqui do Blender, a gente vai notar que a nossa cadeira está em direção ao lado esquerdo e não frontal, né? Aqui a gente tem a visão frontal, front ortográfica, aqui a gente tem a visão left ortográfica. Então a cadeira está virada em direção à left ortográfica. E para a gente estar corrigindo isso, deixar essa parte virada para frente, a gente pode fazer de uma forma simples. A gente pode simplesmente vir aqui na configurações de transformes do objeto e rotacionar positivamente em 90 graus aqui no eixo Z, que a gente vai estar fazendo essa rotação aqui, ela vai ficar de frente agora para a nossa visão front ortográfica. Então ela vai ficar corretamente aqui no Blender. Então aqui a gente tem o lado direito da nossa cadeira, aqui a gente tem a visão no lado esquerdo da nossa cadeira e aqui a gente tem a visão de trás ortográfica da nossa cadeira. Porém, o objeto ela ficou aqui com 90 graus de rotação. Se você exportar esse objeto para uma engine, ela vai ir com esses 90 graus aplicados aqui. Para a gente aplicar e deixar zero aqui, a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode clicar aqui no objeto, ao Ctrl A. Aqui vai abrir um menu para a gente aplicar algumas coisas. A gente pode aplicar o Location, Rotation, a escala e todas as transformações. Se você quiser aplicar somente a rotação, você clica aqui em Rotation, ele vai aplicar Rotation e o 90 graus ele vai virar como se fosse o ângulo padrão da cadeira. Agora está zero aqui, então basicamente ele está com o Transforms aplicado bonitinho, porém a posição aqui no eixo Z está mais para cima. E para a gente estar resolvendo isso, a gente também pode dar um Ctrl A e vir aqui em Location. Ele vai resetar aqui para o zero a localização e a origem do seu objeto. Então está aqui no zero a localização do seu objeto, então está toda zeradinha, bonitinha. Aí a gente tem mais um outro probleminha. Lembra que a gente achatou o objeto no Scale, no eixo Z, para ele ficar nessa finura aqui? Ele também criou aqui um número menor. Para a gente estar resolvendo isso e estar aplicando a escala, a gente também dá Ctrl A e clica aqui em Scale. Ele vai aplicar e vai virar esse tamanho padrão para o objeto. Nessa aula a gente vai estar praticando a modelagem, criando uma arma. Eu escolhi uma RPG porque ela é bem famosa e bem característica nos jogos de FPS e a gente vai estar começando a modelagem dela nessa aula. Bom, vamos estar deletando tudo que está aqui na nossa cena padrão. Vamos dar um FN Delete. Eu vou estar ativando aqui o Kavit para a gente ter uma melhor visualização, como eu ensinei para vocês em aulas anteriores, e o Matcap. Vou deixar nessa daqui. Aí agora a gente pode estar colocando uma referência dessa arma aqui dentro do Blender para a gente usar ela, para a gente estar conseguindo fazer o modelo de uma forma um pouquinho mais fácil. A gente vem aqui na visão frontal, a gente clica no Shift A e adiciona aqui uma image e vem aqui em Reference. A gente vai adicionar uma referência. Eu salvei essa imagem RPG e ela aqui importou aqui já virada certinho para minha visão frontal. Então tá aqui a nossa referência. Eu posso arrastar ela aqui no eixo Y para trás. Vamos arrastar mais ou menos aqui uns 4 quadradinhos ou 3, tá bom assim essa distância, já para a gente conseguir trabalhar tranquilo aqui no centro. E aqui está a nossa referência. Para a gente começar, a gente pode escolher aí uma primitiva. E qual primitiva vocês acham que já vamos poder começar? Essa arma ela tem um formato mais cilíndrico, então a gente pode estar pegando um cilindro. E lembrando, o estilo dessa arma vai ser low poly, tá? Então vamos aqui na visão frontal, vamos dar um Shift A, vamos clicar aqui em Mesh, vamos aqui em cilindro e a gente criou um cilindro. Vamos colocar 16 vértices para a gente ter um modelo não tão low poly, mas também do estilo facetado que a gente quer.
tá? Eu acho que vai combinar bastante esse estilo aqui de quantidade de vértices para fazer essa RPG Low Poly. Vamos estar rotacionando aqui em 90 graus, então aperta a tecla R e clica aqui no teclado 90 para fazer uma rotação em 90 graus positivo. Então a gente aqui rotacionou o nosso cilindro e a gente já pode estar escalonando mais ou menos aqui aonde a gente vai colocar esse cilindro. Eu vou começar fazendo essa base aqui de trás da arma. Então a gente vem na visão frontal, a gente pode apertar o S de Scale e vamos posicionar mais ou menos aqui o modelo onde a gente quer. É só clicar e arrastar aqui que ele vai movimentar nesses dois eixos. A gente tem essa liberdade aqui na visão frontal e a gente coloca mais ou menos aqui. Aperta o Z e vem aqui para o wireframe. E a gente vai ter uma visualização aqui de arame do nosso objeto. Vamos colocar no modo Edit agora. Vamos voltar aqui e visualizar algumas coisas interessantes. Então aperta Z, vamos para o Solid e a gente pode fazer o seguinte, vamos deletar essas tampas aqui, tá? Porque eu instanciei o meu cilindro com as tampas, mas é bem tranquilo de a gente deletar. Então seleciona essa face e seleciona essa outra face segurando o Shift e clica aqui em Delete Faces. Agora a gente pode voltar para a visão frontal e vamos começar a modelagem. Aperta o número 2 para selecionar por linhas, a gente seleciona esse loop aqui. Vamos colocar no wireframe e a gente pode usar a ferramenta de Move aqui para a gente posicionar onde a gente quer exatamente essa linha. Vamos deixar mais ou menos aqui atrás, porque aqui a gente vai puxar uma extrusão. Então aperta a tecla I do seu teclado e a gente pode usar aqui os comandos. Então E mais X, a gente vai movimentar essa extrusão somente no eixo X e a gente movimenta ela até mais ou menos aqui. Agora a gente faz uma escala, então aperta S e fazemos essa escala para dentro para diminuir a espessura do cilindro nessas linhas. Aqui a gente vai precisar de uma nova extrusão, aperta E e X e a gente arrasta aqui até onde a gente quer. Então acho que aqui está interessante já. Já fizemos aqui a parte de madeira do nosso objeto, vamos selecionar esse loop de linhas e movimentar ele para cá, ó. Beleza, então aqui a gente já criou uma base do nosso objeto. Vamos voltar aqui para a visão frontal, vamos selecionar essas linhas aqui de novo, wireframe, aperta E de Extrude e o X para a gente mover nesse eixo e movimentamos lá para trás. Aqui a gente vai fazer uma escala mais positiva, então vamos aumentar o tamanho dessa vez. Aumentamos aqui mais ou menos nessa espessura. Aqui eu acho que dá para a gente fazer um pouquinho diferente que está aqui na referência. Então, vamos adicionar um loop aqui. Vamos aqui na ferramenta Loop Cut, selecionamos a ferramenta Loop Cut e vamos fazer um corte aqui mais ou menos. Ó. Feito esse corte, a gente escalona ele com a ferramenta de Scale, aperta S para escalonar e escalona mais ou menos assim. Eu acho que para ficar mais legal a gente pode colocar um pouco mais para trás. Vamos usar a ferramenta de mover e arrastamos para cá. Aí uma leve escalonada para ficar mais encaixado bonitinho aqui. Então o que a gente já fez? A gente fez uma parte metálica aqui, a parte madeira da nossa RPG. E agora a gente faz essa parte de trás aqui que é bem simples também. O wireframe, selecionamos esse loop, aperta I e o S para fazer a extrusão e usar o espaço já para jogar ela lá para cima. Então a gente fez essa extrusão aqui como eu ensinei para vocês nas outras aulas. E aqui que a gente faz? A gente arrasta para trás, faz uma nova extrusão, E, X. E aqui a gente faz um E, S para a gente fazer essa extrusão mais interna assim. Jogamos um pouquinho para trás para dar esse formato meio que abalado aqui no nosso RPG. E jogamos cá e vamos dar mais um extrude para a gente fechar praticamente aqui. Então joga lá para dentro assim. Vai ficar esse buraco. A gente pode adicionar um detalhe legal aqui na nossa RPG, que é um extrude no eixo X lá para dentro do cano. E aqui a gente pode dar uma leve diminuída com o Scale para ficar esse formato meio que de rampinha aqui. E apertar o F para ele fechar aqui essa extremidade aqui, tá? Depois a gente pode pintar de preto ou deixar uma cor mais escura aqui para simular como se fosse um buraco na nossa RPG. Beleza, feito isso, a gente já fez aqui toda a parte de trás da nossa RPG. Vamos ver como é que a gente pode decorrer nessa outra etapa aqui. Bom, aqui a gente pode selecionar esse loop de linhas e fazer mais um extrude aqui, tá? E também diminuir no scale mais ou menos assim. Agora a gente faz um novo extrude aqui para frente, ó. E posiciona mais ou menos bem aqui e damos mais um extrude e também usamos aqui o eixo X e apertamos o S para diminuir aqui a largura, né, desse raio, desse loop aqui de vértices. E aqui a gente pode fazer um novo extrude também. Então aperta aí e X e joga lá para frente assim. Aqui a gente também pode fazer o mesmo esquema, tá? Então vamos rotacionar aqui a nossa visão, apertamos o E e o S, a gente faz extrude aqui para dentro e joga um pouquinho para frente para dar esse formatinho aqui de borda. Aqui dá para a gente simular também um buraco. Vamos apertar o E e o S para a gente fazer esse extrude para dentro aqui.
Vamos deixar um pouquinho mais grosso assim e apertamos o X para a gente fazer esse outro extrude aqui para dentro assim. Pode fazer um pouquinho mais fundo agora e a gente aperta o F para fechar aqui, né? Beleza, então a gente basicamente fez toda a base aqui da nossa RPG já e agora a gente pode estar fazendo aqui o projétil. Para fazer o projétil a gente pode usar esse mesmo cilindro aqui, então vamos colocar aqui no modo Edit, apertar o 3 por selecionar por face, a gente seleciona essa própria face aqui, dá um Shift D para duplicar essa face, botão direito para resetar a posição dela aqui de novo e a gente movimenta ela um pouco aqui para fora para a gente conseguir enxergar ela melhor. Então a gente utilizou esse próprio face cilíndrica aqui para a gente fazer o projétil. Depois a gente separa o objeto, tá? Caso precisa fazer uma animação ou usar em Game Engine para o projeto poder ser lançado, né? Para você conseguir fazer o código dentro da Unity e lançar esse projétil, né? Então beleza, vamos posicionar aqui mais ou menos. Vamos deixar mais ou menos aqui na espessura, acho que já está ok. E a gente só vai fazer o seguinte, a gente pode fazer um extrude assim, tá? Faz esse extrude aqui, deleta essas faces aqui, ó. Delete, beleza. Vamos selecionar esse conjunto de loop e aqui a gente pode estar trabalhando para fazer esse formato diferente aqui. Vamos deixar aqui mais ou menos, esse aqui a gente já pode jogar lá para dentro, tá? Joga aqui para dentro assim mais ou menos, que é onde acontece o gatilho aqui do nosso projétil. Beleza, agora vamos selecionar esse loop e vamos fazer esse extrude aqui. E mais S, fizemos esse extrude aqui para fora assim, posicionamos ele mais ou menos aqui, mais um novo extrude, joga para frente, coloca no wireframe para melhor visualização, aperta o S para a gente escalonar ele para dentro assim, mais um extrude aqui no eixo X, mais um extrude no eixo X, escalona para baixo assim, e aqui a gente já pode fazer um extrude bem grandão até aqui mais ou menos, para a gente conseguir posicionar aqui para fazer esse formato aqui do projétil, né? Eu acho que é válido a gente fazer mais um extrude já, então aperta o E e o X, fizemos extrude aqui para a ponta, a gente pode escalonar para baixo assim, apertando o S, aperta o E e X de novo e faz mais um extrude, e faz mais um extrude aqui e escaloneia, e mais um extrude, cara. Extrude, ele faz, é uma das ferramentas mais importantes aí, cara, na modelagem. Beleza, então tá aqui, a gente pode fechar aqui a ponta do nosso projeto apertando F. Se você quiser adicionar um detalhe um pouquinho mais legal, seleciona essa face. Vamos usar aqui a ferramenta de Exert Faces e vamos fazer uma inserção de uma face aqui assim mais ou menos, ó. Pode diminuir na escala também e faz um leve extrude para dentro e também a gente dá uma escalonada para ficar meio a bordinha, igual a gente fez lá atrás, para ficar esse detalhe aqui que é bem interessante, ó. Então a gente praticamente já fez a base inteira aí da nossa RPG e tá aqui. Bom, vamos separar já esse projeto, vamos colocar no modo de edição, modo de face, vamos apertar aqui a tecla L para selecionar o projétil que é separado do restante da malha. Então ele vai selecionar somente o projétil. E aqui a gente pode clicar com o botão direito, vir aqui em Separate por Selection, ele vai separar o que a gente selecionou e tá aqui o nosso projétil como um novo item. Vamos renomear certinho então. Vamos voltar para o modo objeto, vamos selecionar a base aqui da RPG, vamos colocar aqui RPG, renomeia o objeto e a mesh. Aqui no projeto a gente pode fazer o seguinte, vamos renomear para RPG, underline, project, RPG, projétil. Damos um Enter, renomeamos o objeto, agora renomeamos a face com o mesmo nome, como eu ensinei para você também em outras aulas. Então está aqui o nosso projeto, ele herdou a origem aqui da nossa RPG. Para a gente corrigir isso, a gente pode apertar o botão direito, Set Origin, e colocar aqui a origem para o centro do objeto, tá? Ele vai mudar aqui diretamente para o projétil, que a origem vai aqui para o centro do projétil, né? Beleza, vamos dar um Ctrl Z para voltar aqui, e tá aqui a nossa base principal já do nosso RPG. Agora vamos adicionar esses detalhes aqui, que são meio que uma braçadeira que tem aqui na RPG. Para fazer isso, a gente pode usar esse mesmo objeto aqui. Vamos aqui para a visão frontal, apertamos Z e vamos para o wireframe e vamos ver como que eu posso decorrer para fazer essas braçadeirinhas aqui. Vamos para o modo de edição, usamos a ferramenta de Loop Cut, fazemos esse corte aqui mais ou menos, para a gente já utilizar isso aqui. Aqui a gente pode fazer 2 Loop Cuts e fez aqui mais ou menos para a gente puxar a braçadeira. Aqui atrás também dá para a gente decorrer com isso. Beleza, então adicionamos esses Edge Loops. Eu acho que aqui dá para deixar um pouquinho mais fininho, né? Ficou meio grossa essa braçadeira aqui, destoando um pouquinho dos outros objetos. É só a gente selecionar o loop e mover. Agora vamos lá, vamos selecionar esse loop aqui e esse outro loopzinho aqui. Tem esse outro aqui também. Então selecionamos esses 3 loops, tá? Vamos aqui para a ferramenta Extrude. Então a gente aperta o botão direito e aqui a gente tem um Extrude Faces Along Normals. Ele vai fazer uma extrusão usando as normals como referência. Então lembra que eu ensinei o que são normals, que elas são um monte de setinha? Então basicamente isso, ele vai fazer a extrusão baseado nas normals. Então clicamos aqui
e ele vai fazer a extrusão arrastando o mouse para cima ou para baixo. Ele vai fazer essa extrusão baseada em normals. Então assim que ficou mais ou menos aqui a nossa abraçadeira. E é o seguinte, ela tem um detalhezinho aqui em cima, tá? Essas duas aqui, que é onde vai o parafuso mais ou menos. Essas de trás aqui não tem, tá? Então a gente seleciona essas 4 faces aqui, aperta E e o Z para fazer uma extrude para cima, assim, tá? E a gente puxa um pouquinho para cima assim, e você pode estar usando a ferramenta Scale e vir aqui no eixo Z, diminuir assim para ela ficar retinha as faces, né? Ela vai escalonando, ficando ali no retinha. Se você apertar o 0 para escalonar no eixo Z aqui no 0, ele vai ficar retinha completamente, tá? Ó, vamos fazer aqui, perto do 0, ficou retinha, quadradinha, porém ela ficou meio estranha assim, porque aqui é uma altura diferente. O Scale ele meio que alinhou essas faces na mesma altura. Para corrigir isso, a gente seleciona essas duas aqui, joga um pouquinho mais para baixo assim. Essa aqui dá para aumentar um pouquinho assim, que já vai funcionar legal. E aqui já adicionamos mais um detalhe aqui, a nossa RPG. Aqui na parte metálica a gente também pode fazer a mesma coisa. Então vamos lá apertar o Z para ir para o wireframe aqui. Vamos para o modo editável. Vamos usar uns loops aqui. Vamos colocar esse loopzinho aqui. Aqui também tem, né, esse detalhe assim. E aqui eu acho que seria ideal colocar também, ó. Beleza, assim vai ficar bem maneiro. Já aqui também tem, ó, vamos fazer mais um loopzinho aqui. Aqui eu acho que não precisa, tá? Então vamos fazer o seguinte agora. Vamos aqui para o modo sólido de novo. Selecionamos esses loops de faces aqui que a gente acabou de criar. E a gente dá um leve extrude ao longo dos seus normais. Então vamos apertar o botão direito, extrude face ao longo normals, dá um leve extrude assim, só para criar esse detalhezinho aqui que tem aqui na nossa RPG da nossa referência, tá? Então tá aqui. Agora vamos criar alguns outros. Agora vamos adicionar mais algumas coisas nesse modelo que está faltando. Vamos colocar aqui na visão frontal. Vamos estar fazendo aqui onde a gente segura a arma. Para fazer isso aqui, eu acho que o ideal seria a gente usar um cubo. Então a gente dá um Shift A e mexe, vamos aqui colocar um cubo. Colocamos esse cubo, a gente pode escalonar ele um pouquinho menor, colocar aqui no wireframe para você ter uma visualização melhor e arrastamos ele para cá onde a gente quer. Vamos escalonar aqui agora, a gente pode usar aqui a ferramenta de Scale, tá? Para a gente ter acesso aos outros eixos, ou você pode usar os comandos que eu te ensinei na live, na aula de manipulação. Então vamos escalonar aqui no eixo X, para afinar um pouco esse cubo. E aqui no eixo Z, para deixar um pouquinho maior, posicionar ele um pouquinho mais para baixo, aqui assim. Aqui a gente já pode começar a fazer a nossa edição. Ele está muito grosso aqui, então vamos escalonar aqui no eixo Y, né? E vamos fazer o seguinte, faz assim para dentro mais ou menos, ó. Beleza? E aqui a gente pode colocar no modo face e fazer umas extrusões. Então, modo edit, modo face, selecionamos essa face aqui, aperta aí para fazer uma extrusão aqui ao longo da normal e a gente escaloneia para baixo para fazer esse detalhe aqui, tá? Aqui em cima a gente pode fazer a mesma coisa. Então, vamos posicionar um pouquinho mais para baixo aqui e vamos fazer um extrude lá para cima assim. Porém, aqui agora o que a gente pode fazer? A gente pode usar a ferramenta Scale nessa face e somente no eixo X aumentar assim o tamanho, para criar esse meio que esse detalhe que tem aqui na referência, ó. Então vamos jogar para cá assim, né? Vamos posicionar aqui para baixo, tá? E aqui a gente faz um novo extrude para jogar lá para cima assim. Ele vai fazer meio que o detalhe aqui de madeirinha do objeto. Para você fazer um detalhe de metal que tem aqui escondido, você pode fazer o seguinte. Então aperta aí mais S, ele vai fazer essa extrusão interna aqui no objeto. Você pode diminuir bem e faz esse novo extrude lá para cima assim. E esconde ele mais ou menos aqui atrás da arma, né? Dentro da arma não tem problema ficar desse formato, tá? Essa face que está aqui dentro, para otimizar, você pode deletar ela. Então, deleta essa face, botão direito, delete face, e está aqui. Agora, o seguinte, está muito quadrado, a gente pode adicionar um bevel nesse objeto aqui. Então, vamos adicionar esse bevel. Vamos colocar aqui no modo de linhas, selecionamos essas linhas, essa outra linhas aqui também, e todas essas outras linhas aqui, e a gente pode ir aqui na ferramenta bevel e aplicar um bevel para ela ficar um pouquinho mais chanfrada. Você pode ver que o bevel está funcionando meio que de uma forma estranha. Quando acontece isso, é legal você dar uma resetada nas transformações desse objeto. Então, clica no objeto, Ctrl A e pode aplicar aqui todas as transformações sem dó, tá? Vai aplicar todas as transformações, ele vai resetar a origem lá para o 00. E aí é o seguinte, vamos aplicar o bevel novamente, você vai ver que ele já vai funcionar de uma forma um pouquinho melhor, ó. Você pode ver que já ficou bem posicionado corretamente o bevel. Para esse modelo low poly não vou aplicar nenhum novo segmento, vou deixar meio quadradão assim mesmo que vai ficar legal. Então tá aqui onde a gente coloca a mão.
Agora a gente vai fazer aqui onde tem o gatilho da RPG. Para fazer isso aqui já vai ser um pouquinho mais complexo, mas eu vou ensinar um macete bem fácil para vocês para estar fazendo esse detalhe aqui. Vamos selecionar por objeto e vamos selecionar esse objeto aqui, dar um H, esse aqui também e esse aqui também, dá um H para esconder eles e para a gente ficar livre aqui para trabalhar nesse objeto. Qual primitiva você escolheria para fazer esse objeto? Eu acho que um cubo dá para a gente fazer. Então vamos colocar um cubo aqui, vamos dar um Shift A, Mesh e o Cube. A gente fez aqui um novo cubo, agora a gente pode posicionar ele certinho aqui. Vamos colocar aqui na visão frontal, no wireframe, escalonar ele mais ou menos aqui. Aqui tá bem legal essa posição aqui já. E a gente já pode ir aqui para o modo editável, aperta Tab, vamos selecionar por pontos e vamos selecionar esses pontos aqui e vamos posicionar ele aqui. Vamos colocar na ferramenta Move, posicionamos ele para cá. Esse aqui também dá para a gente posicionar bem aqui certinho, ó. E aqui a gente faz o seguinte, posiciona ele um pouquinho mais para dentro que está aqui, deixando reto assim, para depois a gente fazer esses detalhes aqui, tá? Então deixa mais ou menos assim. Aqui também você pode posicionar retão assim, sem problema nenhum, tá? E aqui tá beleza. Vamos deletar essa face aqui de cima, vamos deixar ele um pouquinho mais fino. Então você pode colocar aqui no modo objeto de novo, vir aqui em Scale e no eixo Y, diminuir assim para ficar bem fininho o seu objeto, né? Que é bem fino isso aqui, você pode ver pela referência até, para ter uma pegada na mão melhor, ele é bem fininho assim. Deixamos aqui mais ou menos, ó. Acho que assim já está bem realista. E voltamos aqui para a visão frontal. E a gente já pode adicionar aqui alguns loops. Então vamos adicionar um loop aqui, adicionar esse outro loop aqui embaixo, mais esse outro loop aqui, e a gente já consegue fazer alguns outros detalhes aqui. Vamos selecionar essa face aqui, vamos fazer uma nova extrusão para frente assim, vamos voltar para o modo editável, vamos selecionar por pontos e jogamos aqui para cima mais ou menos assim, que já vai encaixar bem legal aqui e vai dar o detalhe que a gente quer, tá? Nesse modelo low poly eu vou deixar um pouquinho mais quadradão ele, então não vou fazer toda essa volta assim, mas já vai funcionar tranquilo. Adicionamos aqui um novo loop aqui para cima e aqui a gente vai fazer esse detalhe aqui agora. Uma forma fácil de fazer isso é a gente deletar isso aqui, ó. Deletar isso aqui e deletar isso aqui. Então a gente deletou essas duas faces, a gente selecionar esse loop de face aqui e selecionar esse outro loop de face aqui e clicar com o botão direito e dar um Bridge Adding Loops. Ele vai fazer meio que essa ponte automática para a gente, então meio caminho andado. Agora basta a gente adicionar mais detalhes aqui com loops e a gente posicionar ele mais ou menos aqui, ó. Vamos deixar um pouco próximo aí a referência, vamos rotacionar essa linha também para ficar retinho aqui, né, que não é bagunça também. E assim já está bem legal, ó. A gente já meio que já tem o formato que a gente quer. Aqui a gente pode diminuir. Então selecionamos esse loop aqui, vamos usar a ferramenta Scale, aqui no eixo Y diminuímos um pouquinho para dar um formato um pouquinho diferente e estilizado nessa nossa arma RPG. Agora, para fazer a parte de baixo, a gente pode usar um Extrude aqui mesmo. Então seleciona essa face e dá um Extrude lá para baixo assim. Vamos colocar no modo pontos, o wireframe, vamos selecionar esses pontos aqui. Vamos arrastar ele para cá e esse aqui deixar um pouquinho mais para cá, para criar esse formato que a gente quer aqui. Porém, ficou muito quadradão. O que você pode fazer agora? Vamos selecionar esse loop de face e essa face que está aqui embaixo. Vamos clicar com o botão direito e vamos aqui em Split, para a gente estar cortando essa face desse outro conjunto de face. Então, a gente separou aqui esses pontos e esse conjunto de face inteiro, né? Então, a gente tem aqui agora o detalhe de madeira separado do restante do objeto. Então, aqui a gente pode fazer o quê? Vamos dar um bevel aqui. Vamos selecionar essas linhas aqui. Para você selecionar essas 4 linhas aqui de uma vez, você pode clicar nessa linha aqui e apertar, segurar a Ctrl e apertar 2 vezes. Ele vai selecionar em Ring. Ele vai selecionar essas 4 linhas aqui de uma forma muito mais simples. Então vamos aqui no Bevel e vamos adicionar esse Bevel aqui também. Aí ficou esse formato. Opa, faltou uma linha aqui, né? Vamos selecionar essa linha e vamos fazer o Bevel de novo para ele ter esse formato que eu quero aqui. Aí já ficou meio que abaulado aqui do jeito que a gente queria. Aí agora a gente pode de novo conectar esse pedacinho de madeira aqui no negócio de metal. Como a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente selecionar esse loop, apertar F para fechar o metal aqui e selecionar esse loop aqui de baixo, dar um Extrude para dentro assim mais ou menos e fazer um novo loop aqui e encaixar ele dentro do objeto, como eu ensinei para vocês lá atrás, tá? Não tem problema ele ficar assim dentro do objeto, tá? E até funciona legal para esconder e não precisa fazer uma conexão mais avançada aqui. E beleza, a gente fez um encaixe aqui bonitinho, ficou até legal e bem simples. Se quiser você pode dar um bevel aqui nessa linha de baixo também para ficar um pouquinho mais legal, ó. Vamos dar um Alt H para aparecer tudo de novo e tá aqui o nosso punhadeiro de mão.
Bom, agora a gente pode fazer aqui o gatilho da nossa arma. Para fazer o gatilho de uma forma simples, a gente pode usar essa própria face aqui. Então, colocamos no modo editável, selecionamos essa face aqui, damos um Shift D, ela vai duplicar essa face e clica com o botão direito para resetar a posiçãozinha dela aqui. E a gente pode usar a ferramenta Scale para deixá-la um pouquinho mais fina, tá? Para a gente estar fazendo o gatilho. Aí a gente dá um Shift H para esconder o que não está selecionado, a gente faz um Extrude aqui para frente assim, e vamos estar moldando mais ou menos do jeito do gatilho que a gente quer aqui. Então joga isso aqui para frente, esses conjuntos aqui de pontos joga lá para cima assim. Vamos adicionar mais uns loopzinhos para ficar um pouquinho mais redondinho. Aqui a gente seleciona eles e joga para trás assim, e mais ou menos meio que já funcionou aqui do jeito que a gente queria. Vamos dar um Alt H para aparecer tudo agora. Então basicamente esse aqui é o gatilho. Se você quiser deixar, você pode excluir essa face aqui, dar um Delete nela e joga aqui para cima e meio que encaixa aqui em cima assim. Então toda vez que for apertar o gatilho aqui da nossa arma, ele vai funcionar bem legalzinho. Para otimização, você pode excluir essas faces que tem aqui atrás do gatilho. Então vamos selecionar todo o gatilho clicando o L assim para selecionar todas essas faces aqui, dá um Shift H para esconder o que a gente não selecionou, deleta essas duas faces aqui e a gente vai estar economizando vértices, né? Alt H para aparecer tudo de novo e aqui está o nosso gatilho. E agora para a gente fazer aqui a extrusão dessa parte aqui de trás, esses detalhes, mantendo a simplicidade, a gente pode usar essa própria face aqui que a gente criou, joga um pouquinho para cima assim e vamos fazer o seguinte, seleciona todas essas faces até lá em cima, arrasta aqui para trás, ó. Então a gente já criou mais um formatinho aqui. Aqui a gente pode fazer um Extrude, ó. Joga para cá assim, seleciona por pontos, posiciona de uma forma para ficar um pouquinho mais parecido com a referência, ó. E se quiser, você pode selecionar essa face e usar o Scale para dar uma diminuída nela assim, para criar esse detalhe aqui um pouquinho diferente. E aqui a gente faz a mesma coisa, então vamos dar um Extrude nessa face, joga para cá assim, faz um outro Extrude aqui, depois você só vem posicionando aqui os pontos. Aqui também, se você quiser, você pode aplicar o mesmo efeito, ó. Beleza, agora aqui atrás a gente também faz um Extrude novo, só para encaixar aqui bonitinho, ó. Aqui a gente pode colocar um bevel, então seleciona essa linha, vem usar a ferramenta bevel e damos esse bevel básico aqui para ficar um detalhe bonitinho, ó. E tá aqui mais um detalhe para nossa RPG. Agora algo que pode agregar bastante nesse modelo low poly, nesse estilo low poly facetado, é a gente adicionar uns parafusinhos aqui. A gente vamos colocar aqui um novo cilindro, então Shift A, mexe cilindro. Esse cilindro não precisa ter 16, tá? Porque ele é um detalhe muito pequeno, é um parafuso bem pequeno. A gente pode colocar aqui 8 vértices somente para ele. A gente pode estar vindo aqui na visão direita do objeto e rotacionar em 90 graus. Ele vai rotacionar positivamente aqui em 90 graus. E aqui a gente volta para a visão frontal e a gente vai para o iframe, coloca aqui onde a gente quer o parafuso, ó, e diminui a escala dele até o tamanho do parafuso mais ou menos, ó. Vai ficar bem pequenininho assim, mais ou menos como está na própria referência. Coloca o parafuso um pouquinho para fora aqui e você pode colocar no wireframe, colocar no modo de edição e selecionar por face e selecionar essa face aqui e dar um delete, já que ela vai ficar para dentro e escondida. Pode diminuir também o tamanho do parafuso, seleciona essa linha aqui e joga mais para fora assim, o suficientemente para ficar escondida aqui e tá aqui o nosso parafuso. Vamos fazer mais um detalhe, então damos um Extrude S para dentro assim, né, para fazer um Extrude com escala para dentro assim. E vai fazer esse buraquinho, a gente faz meio que o buraquinho aqui do parafuso, ó. E vai ficar nesse formato aqui. Agora é só a gente fazer o seguinte, a gente pode dar um Ctrl A e resetar todos os transforms desse parafuso, ele vai aqui para o 0, tá? E a gente pode colocar um modificador Mirror nele. Então vamos aqui nos modificadores, adicionar um modificador, Generate e Mirror, ele vai fazer um espelho aqui. Eu quero que ele faça em outro eixo, no eixo Y. Então eu clico aqui no eixo Y, desmarco aqui o eixo X. Então ele vai fazer uma simetria desse parafuso para o outro lado aqui do objeto. Eu acho que ficou um pouquinho grosso demais esse parafuso, vamos ajeitar aqui. Beleza, assim já está ok. Então a gente seleciona todas as faces do parafuso agora, damos um Shift D para duplicar essas faces, tá? Ele vai manter no mesmo objeto. Então a gente duplicou somente as faces e a gente posiciona onde a gente quer. Eu acho que aqui deve ter um parafusinho, vamos diminuir a escala dele. Aqui também dá para colocar um parafusinho, ó. Vamos diminuir a escala dele também, deixar um pouquinho menor, como se fosse um outro parafuso. E aqui em cima dá para a gente colocar mais um parafuso também. Então vamos duplicar esse aqui mesmo, selecionamos esse conjunto de faces, Shift D, posiciona lá para cima. Aqui também dá para colocar um parafuso, ó. Só que aqui está um pouquinho para dentro assim, vamos diminuir o tamanho dele. E vamos posicionar um pouquinho para fora assim, ó. Beleza, então tá aqui o nosso parafuso e aqui em cima também tem um parafuso, então vamos duplicar esse aqui também e colocamos aqui para cima assim. Então olha só que legal, já tá com bastante detalhes aqui a nossa RPG Low Poly. Agora a gente vai fazer as partes de cima ali depois.
Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa RPG. A gente vai estar fazendo aqui seu Iron Sight, né, a sua mira basicamente. A gente vai fazer um pouquinho mais simples do que a vida real, mas vocês podem ver que ela tem mais ou menos esse formato aqui e tem um quadradão aqui, e aqui é a mesma coisa praticamente, e tem um outro quadradão. Bom, vamos lá para o Blender então. Aqui no Blender a gente vai colocar na visão frontal aqui, tá? E a gente pode estar pegando aqui um cubo. Estando aqui no modo objeto, a gente aperta Shift A, vem aqui em Mesh e colocamos um Cube. A gente tem aqui esse cubo agora. A gente pode escalonar ele do tamanho que a gente quer mais ou menos aqui, de acordo com a referência. Então, a gente pode posicionar ele aqui, ó. A gente já escalona ele mais ou menos aqui de acordo com a referência e posiciona ele aqui. Vamos colocar no modo editável agora, apertando Tab, aperta 1 para selecionar para o ponto. A gente seleciona esses 2 pontos aqui de cima, tá? Esses 4 pontos aqui. E a gente arrasta aqui para baixo mais ou menos assim nesse formato. Aqui embaixo a gente faz a mesma coisa. Aí a gente seleciona essa linha, tá? Aperta 2 para mudar para a seleção de linha. Vamos usar a ferramenta Bevel aqui. Então a gente clicou aqui no Bevel, a gente vai arrastar essa bolinha para cá para a gente dar esse Bevel nessa posição aqui. Agora a gente vem aqui no menu do Bevel e a gente coloca mais segmentos para a gente fazer essa bordinha mais arredondadinha aqui, beleza? Acho que 3 assim tá bom, vai ter 4 aqui. E já dá para a gente clicar aqui fora da tela e a gente aplicou esse bevel. Aqui a gente faz a mesma coisa, selecionamos essa linha, damos esse bevel e aqui a gente pode dar um pouquinho menor, tá? Porque não tem tanto bevel aqui, ó. Vamos até dar um Ctrl Z aqui para a gente refazer de novo, ó. Até lá embaixo assim já é suficiente. Vamos colocar aqui mais segmentos, tá? Para ele fazer a bordinha correta. Feito isso, a gente pode deletar todas essas faces aqui, então vamos selecionar elas. E vamos apertar com o botão direito e clicar aqui em Delete Faces. Então, a gente formou mais ou menos meio que aquele formato, porém está muito grosso. A gente pode selecionar todas essas faces apertando o L com o cursor aqui em cima. Ele vai selecionar assim. A gente pode vir aqui na ferramenta Scale e diminuir mais ou menos assim, até para encaixar certinho aqui, ó. Aí, beleza, eu acho que agora já encaixou. Dá para deixar um pouquinho mais fino assim. Se você quiser deixar um pouquinho mais bonito, você pode fazer ela ficar meio que do formato aqui da parte cilíndrica ali embaixo. Como a gente pode fazer isso? Vamos aqui adicionar um loop aqui. Então, a gente adicionou esse corte aqui no meio e a gente pode selecionar essa linha e essa outra linha aqui junto e abaixar para baixo aqui na ferramenta Move para ela seguir a curvatura aqui, ó, da nossa base de baixo, ó. Vai seguir mais ou menos assim, beleza? Já ficou um pouquinho mais bonito também, né? Só que agora é o seguinte, acontece que só tem uma face única, né? E isso não é legal, porque nas engines não vai renderizar. Se eu vim aqui nesse botãozinho aqui no Viewport Overlays, tá? E ativar o Face Orientation, a gente vai perceber que a orientação da mesh ela tá corretamente, né? Só que aqui a parte interna tá bem exposta. O que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode usar o Solidify, né? Que é um modificador, mas uma forma simples de fazer também é colocar no modo editável, selecionar por faces e selecionar todas essas faces aqui e dar um Extrude. Então, basicamente, a gente pode apertar o botão direito aqui e vir aqui em Extrude Face Along Normal. Ele vai fazer essa extrusão aqui e vai dar uma espessura para o nosso objeto que a gente quer aqui. Vamos selecionar o objeto, dar um Shift H para somente ele ficar visível. E a gente pode deletar essas duas faces aqui de baixo, porque ela vai ficar escondida, tá? Já pela parte de baixo da arma, então não tem por que existirem. Agora colocamos no modo objeto de novo e damos um Alt H para aparecer tudo, né? Então tá aqui a nossa base da nossa mira aqui da nossa arma. Para fazer essa parte aqui, a gente pode fazer a mesma coisa também. A gente pode pegar um cubo, né? A gente pode pegar aqui um cubo, mas se você quiser simplificar sem precisar pegar um novo objeto, você pode simplesmente vir aqui e selecionar essas duas linhas aqui, dar um Shift D para duplicar elas, aperta o botão direito para resetar ela na posição que está aqui e aperta o E para dar um Extrude e também você aperta o Z para ele seguir esse Extrude aqui no eixo Z, tá? Ele vai fazer mais ou menos aqui e a gente pode jogar lá para cima assim para simular já o tamanho que a gente quer aqui. E beleza, agora a gente tem essas duas faces aqui para a gente trabalhar. Você pode simplesmente dar um Dissolve nessa face aqui do centro, tá? Seleciona essa linha e dá um Dissolve aqui com o botão direito e vai ter essa face aqui, né? A gente pode ver que ela tá com a orientação aqui meio que correta para o que ela foi criada, né? Porém, para a gente vai ter que dar uma espessura para ela já. Mas antes de dar uma espessura para ela, vamos fazer mais ou menos meio que aqui, que tem na referência do Iron Sight dela, que é mais ou menos essa base aqui, ó, tá? A gente vai simplificar bastante, como eu falei para vocês. Voltamos aqui para o Blender e a gente pode fazer o seguinte, vamos colocar um loop aqui no alto, assim, mais ou menos. E a gente pode também fazer, aí a gente coloca por selecionar por face, selecionamos essa face aqui e vamos usar aqui a ferramenta de Insert Faces e insertamos essa face mais ou menos aqui. Aí vamos para a escala e no eixo Y a gente dá uma
achatada aqui para ter esse formato mais retangular. Aí a gente pode fazer o que? A gente pode deletar essa face. Deletamos essa face e vai ter mais ou menos esse formato aqui, né? Agora a gente pode selecionar todas essas faces aqui dessa estrutura que a gente criou aqui, só colocar o cursor em cima dela, apertar o L e a gente selecionou. Agora a gente clica com o botão direito, dá um Extrude Along Normals para dar uma espessura para esse objeto, né? Beleza, agora a gente pode selecionar essa parte aqui de baixo também e dar mais um Extrude Along Normals assim, né? Para ficar um pouquinho diferente, tá? E não tão simplificado, mas é mais ou menos isso que eu queria. Aí aqui eu posso abaixar assim, ele vai ficar mais ou menos meio que esse formato. Eu acho que já tá bem bacana esse Iron Sight, é bem low poly e simplificado que a gente precisa. Uma outra coisa que você pode fazer é selecionar esse conjunto de face aqui, dar um Shift H para esconder ali o que não tem e deletar essas faces aqui, ó. Aperta no Wireframe, Z, e vai aqui para o Wireframe, tá? Seleciona essas duas faces aqui e dá um Delete, né? Elas vão ficar escondidas ali, não tem serventia nenhuma. Aí beleza, você pode dar um Alt H para aparecer as outras faces ali e você, se você quiser, você pode colocar aqui um parafuso, algum cilindro para ficar um pouquinho diferente. Eu não vou colocar, vou deixar meio simplório assim mesmo, que eu acho que funciona bem legal. Aqui a gente pode fazer o seguinte, para não precisar fazer de novo, a gente pode duplicar isso aqui. Então vamos colocar no modo editável, aperta L aqui em cima, ele vai selecionar isso, a gente dá um Shift dele, duplicou, botão direito para resetar, pegamos aqui no eixo X, aí arrastamos para cá mais ou menos, colocamos aqui no Wireframe, posicionamos aqui certinho de acordo com a referência, tá? E a gente pode enquadrar no estilo que a gente quer. Então, vamos colocar aqui para selecionar por pontos, aperta Z o Wireframe, já está aqui no Wireframe, né? Arrastamos selecionando todos esses pontos aqui e posicionamos certinho aqui de acordo com a nossa referência, ó. Muito bom, já meio que funcionou e já está aqui. Uma coisa que pode ajudar também é você posicionar ele mais corretamente aqui para baixo, ó. Vamos selecionar essas faces aqui de novo, coloca aqui no modo face, cursor aqui em cima, aperta L para selecionar só esse conjunto aqui de faces, posicionamos aqui um pouquinho mais para baixo, porém ele não vai encaixar direito porque esse cilindro aqui, esse formato de cilindro é mais fino que esse aqui. O que que a gente faz? A gente pode simplesmente vir aqui no modo Scale e achatar assim, a gente pode colocar aqui no modo editável por pontos, colocar no Wireframe, selecionar todos esses conjuntos aqui de pontos e vir aqui na simetria e ativar o eixo Y para ele movimentar simetricamente aqui no eixo Y, que ele vai se movimentar ao outro lado também. Aí a gente só posiciona certinho aqui onde a gente quer, ó. Pode deixar um pouquinho mais para dentro assim. Aí encaixou perfeitamente aqui e é isso que a gente quer. A gente já tem aqui a outra parte também feita, só vai faltar aqui o detalhe da parte de cima do Iron Sight. Vamos ver aqui como é que é na nossa referência aqui. É basicamente parecido, só que ele tem um pouquinho de detalhes aqui, né? Então vamos lá, vamos adicionar esses detalhezinhos aqui simples que a gente tem ali. Então vamos aqui voltar para o Blender. Aí a gente pode selecionar todo esse conjunto aqui, ó. Vamos selecionar todo esse conjunto desse lado aqui também, ó. Tá, vamos selecionar todo esse conjunto aqui. Eu podia ter selecionado com o Wireframe que ia facilitar, né? Mas não tem problema, vamos selecionar aqui manualmente que também funciona. Então a gente seleciona todo esse conjunto aqui. Vamos dar um Shift D para duplicar, botão direito para resetar na posição e vamos colocar mais ou menos aqui. Só que é importante você desativar a simetria aqui, senão ele vai zoar o objeto que não foi duplicado, né? Então vamos arrastar para cá mais ou menos. Vamos colocar aqui na nossa visão frontal e vamos posicionar aqui bem certinho assim. Vamos deixar ele um pouquinho mais espesso que a ferramenta Scale, ó. Deixa mais ou menos assim. Então ele vai estar aqui. Aqui a gente pode abrir mais esse buraco, tá? Então vamos abrir, vamos abrir aqui no eixo Y, para ele ter mais ou menos esse formato aqui. Aqui a gente pode colocar um loop, então você vem na ferramenta Loop e coloca um loop aqui no centro para a gente fazer aquele formato mais abalado que tem na nossa referência. Vamos arrastar aqui para cima assim. Vamos usar o Bevel agora e vamos dar um Bevel aqui e mais um segmento para ficar bonitinho assim, ó. Deixa eu dar mais uma baixadinha para encaixar melhor. Aí, beleza. Agora, o que a gente pode fazer é colocar mais um loop aqui e também nesse outro lado. Vamos selecionar por linha, selecionamos essas linhas aqui, arrastamos um pouquinho para cima, selecionamos essas faces aqui e arrastamos para cá para criar esse formato aqui de quina, tá? De descendo aqui mais ou menos como tem na nossa própria referência e a gente vai ter esse formato aqui, né? Como esse aqui a gente duplicou daqui de cima, ele vai ser um pouquinho mais grosso que esse aqui, então a gente precisa ajeitar isso aí. Vamos selecionar esse conjunto de faces, vamos descer ele mais ou menos aqui como se a gente estivesse encaixando ele aqui já, ó, e aqui a gente pode fazer as correções. Então vamos usar a ferramenta de Scale nesse caso aqui, que vai ser mais fácil pra gente, e colocamos aqui mais pro centro assim, ó, no eixo Y, para ficar mais fininho. Aí, beleza, então tá aqui mais ou menos esse formato, coloca um pouquinho para cima aqui para não ficar demarcado aqui com a parte de baixo.
E está aqui, mais uma coisa a gente fez, né? Mas eu acho que ficou um pouquinho baixo, vamos arrumar aqui de acordo com a referência. Então vamos selecionar esses pontos aqui, esses aqui também, né? E esses aqui também já dá pra gente jogar lá pra cima de novo e ele vai estar o formato que a gente quis lá, né? Só que tem o seguinte, né? Aqui vai uma coisinha aqui no meio, o que a gente faz? Vamos selecionar essa face aqui e jogar lá pra cima assim, ó. Não tem problema, tá? Vamos jogar ela bem aqui no alto assim. Deixar nivelado mais ou menos com essa linha aqui. Aí aqui a gente vamos selecionar esses pontos, tá? Com calma para não ter problema nenhum. E a gente vem aqui no eixo Z e joga lá para cima para deixar um pouquinho mais alto assim, meio que quase nivelado aqui com essa linha. E aqui a gente vai fazer o que vai ser responsável por nossa mira. Porém aqui ficou um probleminha, ó. Aqui tá um probleminha por causa desses pontos aqui. Então vamos colocar mais alto esses pontos aqui ainda, não tem problema, tá? Coloca ele um pouquinho mais alto aqui. Esse aqui a gente pode colocar aqui para cima de novo, ó. Beleza. Agora a gente dá um Extrude Inner, então vamos aqui em Insert Faces. Então fizemos esse Extrude aqui para dentro. Vamos usar a ferramenta Scale para deixar do jeito que a gente quer aqui. Pode deixar fininho assim mesmo. Aqui também um pouquinho mais fino. E vamos ir na visão aqui de esquerda, tá? Só você arrastar aqui, tem um botão do meio do mouse e apertar Alt, ele vai para essa visão. Vamos dar um Extrude aqui para cima. Então aperta E, ele já vai dar um Extrude aqui de acordo com a linha, o eixo Z, né? Beleza, a gente está meio que esse posicionamento de wireframe. Então essa aqui seria a visão de primeira pessoa. Vamos aqui em Scale agora. Aqui no eixo Y a gente diminui assim mais ou menos, ó. E tá aqui, ó. Já dá pra gente ver o formato aqui do nosso Iron Sight, então mais ou menos aqui, que se por exemplo, se eu quiser acertar um alvo, o alvo teria que estar bem aqui, né? Então aqui está feito mais um detalhe da nossa RPG. Agora para a gente texturizar aqui a nossa RPG ou dar cor para ela, a gente vai estar utilizando uma técnica um pouquinho diferente da do Cone, que eu vou ensinar para vocês, que é algo mais funcional e bem mais otimizado e não precisa estar abrindo a UV Map diretamente. Porém, são cores sólidas, algo mais simples, tá? Não tem como pintar diretamente na UV. E é basicamente assim que funciona. Mas antes disso, a gente vem aqui nos parafusos, tá? E aplica um mirror dele para transformar ele em um objeto tipo mesh mesmo, né? Então tá aqui os dois lados certinho. E a gente já pode estar unindo esses parafusos aqui no corpo maior da RPG. Então vamos clicar aqui no parafuso, segurando o Shift, a gente clica aqui no corpo maior da RPG. Botão direito, clica aqui em Join, ou você pode dar um Ctrl J, tá? Ele vai unir os objetos. Então ele uniu os parafusos aqui no corpo maior RPG. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa, tá? Então vamos clicar aqui no nosso objeto, segurando o Shift, clicamos aqui no corpo maior e damos aqui um Ctrl J ou clicamos com o botão direito e clicamos aqui em Join. Aí tem mais esse pegador aqui, a gente pode fazer a mesma coisa, clica nele primeiro, segurando o Shift, clica aqui no corpo, do botão direito em Join para ele fazer a união. Então tá aqui nosso corpo todo separadinho, né? Faltou mais aqui alguns aqui em cima, a gente faz a mesma coisa. Então segura aqui no objeto, clica Shift para segurar no outro objeto e clica aqui em Join. Aqui já está unidos, né, os nossos objetos totais agora. Se você quiser, você pode estar separando aqui o gatilho, né? Eu já ensinei para vocês na aula passada, mas eu vou reforçar aqui também. Caso você queira fazer alguma animação que envolve o gatilho, você pode estar separando o gatilho para assim fazer a animação depois, tá? Que não vem o caso agora, mas eu vou mostrar para vocês como fazer isso já para adiantar para vocês. Então colocamos aqui no modo editável, colocamos no modo face, selecionamos somente o gatilho. Então a gente coloca o cursor aqui em cima do gatilho, aperta o L e ele vai selecionar aqui somente as faces aqui do gatilho. Feito isso, você clica aqui com o botão direito e vem aqui em Separate by Selection. Então a gente vai separar pela seleção, né? Pelo que a gente selecionou, e o gatilho vai transformar em um novo objeto. Então tá aqui o nosso novo objeto, ele tá com o nome errado, a gente pode alterar o nome aqui certinho. Então vamos colocar underline gatilho. A gente renomeia o objeto principal e também renomeia aqui a mesh, tá? Só colocar o mesmo nome. Aí feito isso, tá aqui o gatilho, ele pode ser animado, porém a sua origem está lá muito longe. Você pode estar dando o botão direito, Set Origin, e colocar aqui origem para geometria, e aqui vai a sua origem. Então você já consegue estar animando muito mais fácil depois, tá? E também você pode fazer o seguinte, você pode dar um Ctrl A e aqui em Scale para resetar todas as escalas, e em Rotation também, então dá um Ctrl A e Rotation, ele vai ficar tudo zeradinho aqui, só a posição, né, que vai ficar aqui, então não tem como zerar. E tá aqui o nosso gatilho prontinho para ser animado também. O projeto a gente pode manter assim mesmo, tá? Então tá aqui, vamos adicionar um material agora a tudo isso aqui. Para estar adicionando um material, o que a gente pode fazer? Deixa eu esconder aqui a nossa referência, por enquanto a gente não vai utilizá-la mais para nada. Vamos clicar aqui no nosso corpo da nossa RPG. Vamos vir aqui, ó, nessa bolinha aqui que é Material Property, tá? Aqui fica as propriedades dos materiais. Clica aqui nela,
vai abrir esse menu, você clica aqui em New, você vai estar criando um novo material para RPG. Se você vir aqui na tua viewport, apertar o Z e vir aqui em material preview, você vai ter um preview desse material. Então ele tem uma cor branca aqui, tá? Como a gente só adicionou aqui no corpo da UV, só que vai alterar a cor dele, ó. Tá? Então, basicamente é isso aqui. A gente pode renomear o material para a gente se organizar melhor. Vamos colocar aqui RPG underline mat de material, tá? E tá aqui, beleza. Agora a gente adiciona no gatilho o mesmo material. Você clica no outro objeto, vem aqui também, clica aqui nesse botãozinho aqui que fica os materiais que estão disponíveis aqui no seu Blender ou na tua cena, né? Clica aqui e clica aqui em RPG Material, ele vai adicionar o mesmo material aqui para esse objeto. Para o gatilho a gente faz a mesma coisa. Então tá aqui, já designou o material para todo esse conjunto de objeto. Bom, o que a gente faz agora para estar adicionando cores a essa nossa RPG Low Poly sem necessidade de estar abrindo uma UV Map mais avançada? Basicamente nada muda, tá? A gente vai ter que criar uma textura para isso, para a gente colocar as cores, mesmo sendo cores sólidas, tá? Que vai virar uma textura. Então a gente pode vir aqui em Shade, tá? Vem aqui no menu de Shading e tá aqui o nosso material, tá? Então basicamente você vai ter que criar um Image Texture aqui. Então você vem aqui em Adicionar, vem aqui em Texture, clica aqui em Image Texture. A gente criou esse nó de Image Texture. Então a gente clica aqui em New e vamos criar uma nova imagem aqui. Você pode colocar RPG Base Color, tá? Pode deixar preto assim mesmo por enquanto. Pode colocar uma resolução menor, tá? Que só vai ser para designar mesmo as cores sólidas, então não tem nada de detalhe. Então não vai demonstrar que é uma resolução baixa e você vai otimizar o seu modelo e essa textura, né? Caso você queira algo um pouquinho com mais qualidade, você pode colocar aí um valor maior, tipo 2K, 1K, mas vai designar mais processamento dos computadores quando esse modelo estiver lá rodando. Então, para esse estilo low poly mais simples, você pode sim deixar ali um 512 ou até menor que isso, tá? Não tem importância nesse detalhe que vocês já vão entender o porquê. Então, clica aqui em New Image, a gente criou essa nova image, então a gente arrasta aqui o color dela e coloca lá no base color, tá? Então, ele vai tomar aqui as cores do nosso objeto, tá? Então, vamos aqui em Texture Paint e aqui a gente vai abrir a RPG Base Color. Então, está aqui o nosso RPG Base Color. E tá aqui a UV Map dele também, tá? Então vamos vir para o modo objeto rapidinho aqui. Vamos selecionar todos os nossos objetos, colocar aqui no modo editável para o face, selecionar todas as faces, tá? Seleciona o gatilho também, não esqueça de selecionar tudo. Coloca aqui no modo editável, seleciona todas as faces, aperta a tecla U do seu teclado e dá um Smart UV Project, tá? Isso aqui é meio que uma UV inteligente automática do Blender. Então você dá aqui um wrap e tá feito aqui mais um processinho, só que essa UV ela não fica totalmente boa, então por isso que o melhor é abrir manualmente, tá? Mas isso aqui já vai funcionar para o nosso estilo de texturização que eu vou ensinar para vocês agora. Então tá aqui a nossa textura. O que a gente vai fazer? A gente vai adicionar algumas cores aqui, né? Para a gente estar adicionando essas cores, a gente precisa colocar aqui no modo Texture Paint, tá? Para a gente ter aqui o que a gente pode trabalhar. Então aqui tá várias UVs, tá? E vai pintar aqui basicamente o que a gente selecionar, vai aparecer as UVs aqui, tá? Então basicamente é isso. Não tem problema quanto a isso por enquanto, tá? Então vamos selecionar aqui um pincel, qualquer um, tá? Pode ser o pincel mais básico que tiver aí, tá? Pode ser o pincel mais básico que você tiver aí. Aí você pode vir aqui em Tools, tá? Para mexer aqui nas configurações do pincel e cores que a gente quer. A gente vem aqui nessa coisa de cor, a gente vai começar a colocar as nossas cores que a gente quer na nossa RPG Low Poly. A gente vai querer um cinza, né? Para fazer aí a parte metálica, deixar mais ou menos assim, um cinza bem chumbo, bem escuro. E beleza. Tem duas formas que você pode fazer isso, tá? Você pode estar pintando aqui de uma forma quadrada, ou fazer vários círculos, ou fazer várias cores aqui que vai funcionar. Tipo isso aqui, esse grid de colors, tá? Pode ser um grid de colors assim com diversas cores, e depois você só vai colocando ali a ilha de UV que você quer nessa cor. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês agora. Então tá, como é que a gente vai fazer esses quadradinhos? Você pode fazer no Photoshop, você pode fazer onde você quiser, tá? Já vou fazer aqui no Blender que é mais fácil. Então você vem aqui em View, muda aqui para Paint. Então a gente vai conseguir pintar aqui diretamente na nossa UV, tá? Desconsidera o que vai aparecer ali. Então vamos colocar esse pincel aqui mesmo e vamos fazer aqui um círculo, tá? Então só você clicar uma vez, ele vai fazer esse círculo aqui, tá? Você pode fazer quadradinhos igual essa referência que eu mostrei para vocês, tá? Que é melhor para vocês trabalhar. Então aqui a gente fez esse círculo mais cinza. Agora eu quero uma cor para madeira. Vamos colocar aqui no Color Pick uma cor para madeira. Pode ser essa cor um pouquinho mais escura assim, deixa um pouquinho mais avermelhada, que eu acho que fica bonito. E a gente pode pintar aqui também esse outro círculo, tá? Não tem importância, né? O tamanho, etc. Mas se você quiser deixar uma organização melhor, também pode deixar, tá? Então, igual eu falei para você, por isso que não importa a resolução, tá? Porque só vai pegar aqui o pixel da cores sólidas, tá? Agora, mais uma cor que a gente pode adicionar aqui é para os parafusos. Vamos colocar aqui um preto ou um cinza bem clarinho. Então, vamos colocar aqui um cinza
meio enferrujado, pode ser um pouquinho mais clarinho assim, e a gente pinta aqui. E agora mais uma cor que a gente pode adicionar é o verde do projétil, tá? Vamos colocar esse verde meio militar aqui e a gente coloca aqui. Então a gente tem essas diversas cores aqui para distribuir para o nosso material em uma única textura e em um único material. Então a gente está otimizando e criando algo que vai funcionar para muitas coisas, tá? Então vamos voltar aqui para o UV Editing, vamos aqui em UV Editing e vamos estar designando aqui aonde que a gente quer que a UV pegue essas cores, tá? Então tá aqui o nosso objeto e vamos lá. Vamos colocar aqui a referência, tá? Para mim saber onde que é madeira e o que não é madeira. E tá aqui. Então aqui basicamente é madeira, ó. Aqui é madeira, né? Aqui também é madeira. Vamos selecionar todo esse loop aqui, ó. Né? Aqui também é madeira, ó. Então, beleza. Aqui só vai aparecer o que a gente selecionou. A gente pode dar um A para selecionar tudo isso aqui. Não se importa com resolução nem nada. Você pode dar um scale que diminuir o suficiente para caber no quadradinho ou aqui no círculo, tá? Que a gente criou. Pode deixar bem dentro assim mesmo. E aqui vai estar. Então, você aperta o Z, vem aqui em Material Preview e tá aqui, ó. Onde é madeira, onde a gente designou aqui no nosso material. Muito simples, né? E aqui a gente faz para as mesmas coisas, né? Aqui atrás, por exemplo, é metal, a gente pode selecionar aqui, ó, vamos selecionar tudo isso aqui, né? Uma outra forma de selecionar é você criar sims para dividir, depois é só apertar o L para selecionar, também é fácil, né? Eu já ensinei para vocês isso, mas eu vou selecionar aqui manualmente para ficar mais fácil para vocês, ó. Então tá aqui, a gente selecionou essas faces, aperta o A para selecionar todas elas, aperta o S para dar um scale e a gente joga aqui onde a gente quer que fica metálico, né? Onde fica, a gente coloca aqui no cinza, onde vai ficar com cor do cinza. Então aqui tá, ó, basicamente é isso, né? Beleza. E a gente pode fazendo aqui no restante do material também, tá? Algo para facilitar, você pode fazer o quê? Você pode selecionar basicamente, vamos criar um sim aqui, eu vou mostrar para vocês para facilitar mesmo. Vamos criar um sim aqui, então seleciona esse loop, aperta o botão direito, eu clico aqui em Marque Sim. Então ele isolou toda essa parte aqui da frente da parte de trás. Então aperta o L para selecionar, ele já vai selecionar aqui, tá? Aqui embaixo é tudo metálico, vamos selecionar tudo aqui, tá? O gatilho depois a gente vai selecionar. Então aqui também dá pra gente selecionar, aperta L aqui em cima, coloca o cursor, aperta L, aqui também é a mesma coisa. Então tá aqui, a gente selecionou quase tudo já pra gente fazer aqui metálico, selecionamos todas as faces, damos um scale e coloca toda essa UV-map aqui, né, esses conjuntos de face aqui, coloca dentro aqui do cinza, aí já vai pegar a cor cinza aqui. Eu acho que eu vou mudar essa cor cinza depois, tá? Vou colocar um mais escuro ou até um preto, né? E beleza, e vamos continuar aqui. Então vamos selecionar o gatilho e os parafusos, tá? Agora, então vamos selecionar aqui o gatilho, parafuso, 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 parafuso. Desse lado a gente faz a mesma coisa. E tá aqui, a gente seleciona todas as faces apertando o A. Vamos colocar tudo aqui, ó. Beleza, né? Tá aqui então. E agora vamos ver mais alguns detalhes aqui que a gente pode fazer. Vamos selecionar o projétil, vamos selecionar todas as faces dele. E aqui a gente coloca lá no verdinho. Então, scale, coloca aqui no verdinho, tá? Então tá aqui também. Agora a gente está quase terminando. Aqui é um detalhe de madeira, tá? A gente pode estar fazendo o seguinte também. Aperta L aqui, ele vai selecionar tudo até a parte metálica. Aqui também não tem problema, tá? E a gente coloca aqui onde é madeira. E aqui agora a parte metálica. Aqui o que a gente faz? A gente só seleciona a parte metálica aqui. Ó, seleciona a parte metálica, né? Esse loop para ir para o lado metálico. E a gente coloca aqui no cinza. E tá aqui, vai ficar cinzinha, bonitinho ali. Os parafusos aqui a gente faz a mesma coisa, selecionamos esse parafuso, esse do outro lado também. E aqui a gente pode fazer também, né, nesses objetos aqui. Então vamos selecionar eles aqui, ó, as abraçadeiras para ficar numa cor de metálica, sem ficar bugado assim, ó. Então é bem simples, você pode colocar a cor que você quiser, o jeito que você quiser e facilmente você vai estar designando essas cores aqui em um único material. Aí, beleza. Então tá aqui e tá aqui pronta praticamente a nossa RPG, ó. Né, a gente tem cores para ela, a gente colocou cores mais simples, tá? E provavelmente mais para o futuro eu vou trazer uma aula bônus para vocês para estar texturizando ela no Substance Painter, tá? Vou ensinar para vocês, mas isso aqui são na aula futura, tá? Vamos mudar essa cor desse cinza, eu achei que ficou muito ruim. Vamos colocar uma cor mais escura. Então vamos lá em Texture Paint. Vamos pintar aqui uma cor mais escura. Vamos deixar bem escurão aqui, deixar meio que um enferrujado, meio pro preto, ou meio azulado, assim, vai ficar bonito. Tá? Deixa meio azulado, um preto meio azulado. E basicamente a gente só pinta aqui, ó. E lá já vai pintar aqui, ó, e atualizar. Ó, já ficou bem mais bonito, ó. A nossa textura já ficou bem mais bonita e bem mais low poly. Então tá aí, basicamente a gente criou aqui uma nova texture, né, pro nosso objeto.
né, meio que um atlas ali, onde contém todas as cores possíveis e um único material. A gente não precisou criar um material verde, um material cinza e um material marrom, né, para fazer as cores aqui, senão ia ficar muito mais pesado, ia ter materiais totalmente desnecessários. E lembrando, você pode adicionar quantas cores você quiser aqui, tá? Para você fazer várias combinações, e você pode utilizar isso aqui, você pode utilizar essas várias cores para vários modelos, então você vai otimizar muito, você vai usar apenas um material para vários modelos, tá? Basicamente é só colocar a textura aqui e posicionar a UV, né, com as cores aqui certinho que você já vai ter esse modelo. Aí para exportar você faz o seguinte, né? Para exportar a textura, você vem aqui em Image, clica aqui em Save As, coloca lá na tua pastinha, né? Eu vou colocar aqui no curso, eu vou criar uma pasta RPG, então é RPG, e vou colocar aqui a nossa textura, tá? RPG Basicolo, só dá um save, então tá salva a nossa textura lá. Aí para exportar o objeto, a gente pode selecionar todos os objetos aqui, menos a referência, tá? Não seleciona só isso aqui. Vem aqui em File, vem aqui em Export, vem aqui em FBX, que é o formato mais utilizado. Você seleciona Select Object para exportar só que está selecionado. E vem aqui e coloca um export, né? Se você quiser deixar mais organizada, cria uma nova pasta escrito mesh e exporta ela lá dentro aqui que já vai funcionar. Ó. Selecionou, export FBX e tá lá nosso arquivo FBX. Depois é só importar na sua Game Engine e fazer funcionar. Então tá aqui a nossa arma muito bonitinha, né? Com cores bem legais. E é isso, gente.